Palestrinos e palestrinas, boa noite, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Sempre Palestra Podcast, toda segunda-feira às 9 horas da noite, aqui no YouTube. Você tem um encontro marcado comigo, Diego Romano, e com meu irmão de ataque, Jeff. Boa noite, Jeff, seja bem-vindo. Boa noite, palestrinos e palestrinas. Estamos de volta hoje, segunda-feira. Já vou adiantar, tá? Deixa o seu like, compartilha o vídeo, dá aquela força pra gente pro canal. Like. Eu tenho notado que às vezes o pessoal não vai lá e não curte, né? É. Demora pra ir lá curtir. Gente, dá aquela força, vai lá, dá. Não custa nada, é de graça, é só clicar ali, você vai curtir. E ajuda bastante a gente. E vai ajudar bastante, né? É isso daí. O pessoal tá vendo que hoje tá um pouquinho diferente aqui, né? Sim, hoje a gente tá uniformizado. 1993. Estamos comemorando hoje, Dia dos Namorados. Beijo, Ju! Te amo. Palmeirense. Exatamente, lá em casa é a paixão palmeirense, pela esposa, pelo Palmeiras, a gente junta tudo. E eu vou deixar aqui, né? A gente falou semana passada. Primeiro Dia dos Namorados meu, feliz. Foi o Palmeiras ser campeão em 93. O Dia dos Namorados. E hoje você vê aqui, ó, uma decoração diferente, homenagem. Depois a câmera vai passear no estúdio. Homenagem ao Palmeiras, 1993. Essas camisetas maravilhosas da época, né, que nós estamos usando. Aí você vai ver também aqui o que tem em cima da nossa TV. Daqui a pouquinho eu coloquei a mão no seu rosto aqui. E a mão tá gelada hoje, né? E não é o ar-condicionado. Não. Hoje, sem mais delongas, acho que dispensa qualquer apresentação. E daqui a pouco eu vou falar, porque eu tô pra falar e não consigo, mas a fala vai sair. Cara, hoje... Apresenta aí, Diegão. Você que fez o contato e tal, apresenta aí. Respira fundo, gotinhas de floral. Rapaziada, com muita honra, um privilégio gigante mesmo. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que nós temos como referência. Exato. Dentro do esporte, dentro do jornalismo esportivo. Nós falamos da região, mas a gente engloba, né, todo o nosso país, porque é uma pessoa que realmente tudo que trabalhou, que fez, repercutiu. E a gente vai conhecer um pouco mais dessa pessoa que está aqui com a gente hoje, que sensacional, né, receber hoje. Fala logo. Show de bola. Com a gente aqui, Oswaldo Luiz, nosso grande amigo, mestre Oswaldo. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, chefão, Diego, galera querida, um privilégio. Em primeiro lugar, agradecer a generosidade das palavras, né? Primeira coisa, esse exagero palestrino de vocês, assim, mas agradeço muito, fico extremamente honrado de receber o convite. Um abraço a todo mundo que está ligado com a gente aqui no Sempre Palestra Podcast, uma boa noite. Parabéns a toda a torcida alviverde, 30 anos de uma conquista histórica. Palmeiras vivia uma situação difícil, muitos anos na fila, e estamos aqui à disposição, fiquem à vontade. Espero colaborar, espero corresponder, né, como bom atleta, corresponder à expectativa do convite de vocês. E é uma alegria muito, muito grande, agradecer a Deus pela saúde, pela oportunidade da gente estar junto aqui. E falar de futebol, falar das coisas do futebol. Obviamente a gente está falando de uma maneira especial a toda a torcida alviverde. E estou à disposição, gente. Fiquem à vontade aí, por favor. Espero ter capacidade para responder aí todas as perguntas que vocês fizerem. E vamos bater esse papo aí, vamos rolar a bola. Demorou. Oswaldo, desde já... Só deu uma ajeitadinha ali por causa do Gobato tava... O Gobato tava querendo roubar a cena ali. Pô. Desde já eu quero agradecer. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. E, assim, o que eu ia falar é o seguinte. Você tem noção de quanto você é querido pelas pessoas? Porque nós acompanhamos você desde sempre. Eu acompanho o seu trabalho desde sempre. Os parentes e tudo mais. Mas você tem noção de quanto você é conhecido? E você está aqui hoje, só te vi na televisão por anos. Hoje você está aqui na minha frente, mas parece que eu te conheço há muito tempo. Porque eu vejo você falar comigo há muitos anos. Então você está aqui, é legal, mas não é uma surpresa, porque eu sempre te vi falando comigo na TV. Sim. E isso é engraçado, essa sensação de falar, pô, eu conheço o Oswaldo, cara. É meu amigo, ele falava comigo. E a conversa em off aqui também. Exato. Então, assim, é muito legal essa experiência de te ver durante tantos anos e agora tá entrevistando. Eu falo, é uma experiência que eu agradeço muito, porque, cara, não é qualquer pessoa que consegue ter esse privilégio, essa oportunidade de desenvolver o trabalho que gosta e tá na frente de uma pessoa que você assistiu na TV por muitos anos. Mas você tem noção quando você é querido, cara? Eu vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu sou um sujeito, assim, de natureza, eu sou muito simples. Eu sou muito na frente das câmeras, trabalhando, é uma coisa, mas no meu dia a dia eu sou extremamente simples. Inclusive na minha casa, meus irmãos, minha esposa, até meus filhos pegam no meu pé, porque eu sou
eu sou um bicho do mato, entendeu? Que põe a cara na televisão. Eu me defino assim, entendeu? Durante 30 anos fiquei na casa das pessoas, mas eu sou um... Então, assim, eu confesso que depois que eu saí da TV, que a gente tem um contato mais amplo no dia a dia, porque durante o tempo de televisão, a vida da gente é muito TV, redação, estúdio, estádio para narrar, ginásio, casa, viagem, hotel, aeroporto. O pessoal brinca, você conhece o Brasil inteiro? Eu conheço um monte de hotel, um monte de aeroporto, mas cidade mesmo de passeio, Verdade. nas férias. Então, Verdade. assim, a gente tem muito uma vida meio paralela. Depois, no contato do dia a dia, eu confesso que eu fiquei realmente muito grato a Deus, porque a sensação que dá é que você fez as coisas corretamente, né? Lógico, errou muito, tropeçou, mas na linha final lá, a hora que a gente faz a avaliação, o carinho, o respeito, a admiração que as pessoas têm, vocês me convidando para vir e outras pessoas que comentam assim, me dão uma dimensão assim... Que o saldo é positivo. Graças a Deus, que o saldo é positivo, perfeito, Diegão. A frase é essa, o saldo é positivo. E eu sou muito feliz, assim, sou muito agradecido a Deus, porque, poxa, tem tanta gente com mais qualidade, mais competência do que eu, mais talento, e que talvez não tenha tido uma oportunidade que eu tive. Então, francamente falando, eu tenho essa noção, tinha um grande amigo, um professor de faculdade, que falava, todos nós temos a nossa parcela de vaidade, de amor próprio e tal. Importante saber aonde você guarda. Você guarda ela numa caixinha ou você tem que colocar ela num container. É isso que tem que fazer balizar a tua vida. Eu sei que eu sou ali um grãozinho, uma sementinha, tocando, fazendo, trabalhando, procurando entregar o meu melhor. E muito grato por esse carinho todo que eu recebo das pessoas. Agora que eu estou mais na rua, né? Vamos colocar no dia a dia. Agora eu vou levar o filho para o colégio, agora eu vou buscar a filha na aula de sapateada. Agora eu estou mais assim em contato. E felizmente são meses assim, depois da saída da TV, de muita alegria, de muitas experiências agradáveis, graças a Deus. Hoje o Oswaldo está vivendo então uma fase que, como a gente estava falando até em off aqui, a questão da TV, tudo, que a gente vê que você é muito grato porque foi lá que você cresceu. Sem dúvida. Mas você era restrito de muita coisa também, porque você era regrado às regras da TV, do rádio, Perfeito. Que tem que ser aquilo e aquilo. A gente assim, né, a gente sabe que o que é combinado não é caro, né, então a gente sabe disso. A TV Globo, de um modo geral, o Grupo Globo e as emissoras afiliadas, no caso eu trabalhei quase 30 anos na IPTV, existem as regras, existem as normas, e você as cumpre, porque você é consciente delas. Sim. Questão de imagem, a questão de mídia, de merchandising, você tem contrato de direito de imagem, exclusividade inclusive em algumas situações até mesmo de voz. E eu, obviamente, sempre trabalhei sabendo disso. Quando você sai disso, você começa, e aí mais ou menos fazendo o link com a tua primeira pergunta, você começa a perceber que você tem um tamanho que talvez você não observasse lá dentro, justamente por causa dessa limitação. Exato. Muito disso. Então, assim, às vezes eu tô parado. Essa semana aconteceu um caso curioso. Eu bati o carro. Semana passada, no caso, né? Eu bati o carro. A culpa foi minha. Eu bati na pessoa. Graças a Deus, é coisa assim, no sinal. Eu saí, a pessoa da frente não saiu e eu peguei, pum. Beleza, fomos lá na funilaria. E aí aquela coisa, o dono da funilaria me viu e eu levei, porque eu conhecia a moça gerente e tal, e ele tirar selfie, tirar foto, gravar um vídeo que eu tava lá. Legal. E o cara com quem eu bati pediu pra eu gravar um vídeo pro pai dele, que é meu fã e tal. Então assim, você começa a falar, caramba, que coisa maluca. Então, e aí o dono da oficina falou, pô, você pode fazer um merchandising lá pra mim e tal, não sei o que. Então tem umas coisas assim. Sim, de repente uma situação, entre aspas, negativa se transforma numa oportunidade. Exato, eu não tinha noção disso, obviamente, por causa disso. Então, sem dúvida nenhuma, a Globo, ela tem essa linha de trabalho. Alguns concordam, outros não concordam, mas a partir do momento que você está lá, é a regra e ponto final, entendeu? Trazendo para o nosso mundo aqui, é a coisa do VAR lá.
Às vezes o cara anula um gol por causa do cadarço da chuteira, eu acho isso um absurdo. Você premia, você pune o cara que fez o gol, né? O cara, já que a gente está falando para toda a nação malviverde, pô, anular o gol do Rony. Não, aquilo lá foi muito estranho. Contra o Atlético, quer Muito dizer, uma estranho. coisa que nem é 100% confirmada, quer dizer, pô, na dúvida, premia o cara que tentou. Sempre, sendo que a regra mudou e fala que é pra você né? beneficiar o ataque. Não, sem dúvida. Então, assim, regras você pode discutir e tal, mas a partir do momento que você aceitou, você tem que cumprir. Mas só pegando o gancho, falando até desse caso, mas assim, já faz algum tempo, né? Principalmente nessa era atual do Palmeiras, que erros e mais erros, eles estão acontecendo e continuam acontecendo, né? E não são testificados. Está aqui, é correto. Pelo contrário, apagou a imagem, deletou a máquina, não tem o VAR, o ângulo está torto. Então, assim, tem umas coisas muito esquisitas acontecendo e não é de hoje, né? Enfim. Pra gente não derivar muito o assunto, a questão do VAR, para mim, é a questão que expõe ainda mais, escancara ainda mais a limitação que a gente tem na arbitragem brasileira. Porque o VAR, simplesmente por ser um equipamento e por ter toda uma condição tecnológica e tal, ele potencializa mais, porque por trás do VAR tem uma pessoa trabalhando. Exatamente. Então potencializou muito mais. Os erros dos árbitros agora estão mais à vista. Primeiro, porque quando eu comecei a narrar, tinham 2 câmeras no estádio, 3. Você tinha uma câmera 1, que a gente chamava, que é aquela lá de cima, a 2, que era mais fechada, e uma 3 que pegava ali os técnicos e tal. Hoje tem 24. Então hoje salta mais aos nossos olhos. E mesmo assim consegue errar pior. Porque no caso do VAR, inclusive, do árbitro de vídeo, do equipamento, da tecnologia, potencializa. Os caras, aquela coisa de escola, o cara não consegue fazer uma linha reta, ele faz a linha, entendeu? Parecendo uma faixa diagonal. Então, é isso. Mas são regras, né? Sim, ele tem que acabar cumprindo. Pra gente entrar, então, digamos, dentro da regra, da vida do Oswaldo, vamos conhecer como que começou o Oswaldo, né? Onde começou, como foi. Olha, eu, assim, acho que 95% dos meninos, da molecada, começou futebol de botão, jogando bola na rua, aquela coisa toda. E eu tive uma infância, começo da adolescência, muito doente, eu tinha bronquite. E eu morava numa cidade, meu pai era bancário, e eu morava em Serra Negra, que é uma cidade muito fria, no Circuito das Águas. Onde, aliás, a torcida palmeirense é gigantesca por causa da influência da colonização italiana. É muito grande ali, é gigante. Palmeirense, Serra Negra, Amparo, Águas de Lindóia, toda aquela região ali. E eu tive uma infância com muita dificuldade em relação à saúde por causa disso. Nós não podíamos mudar, meu pai trabalhava lá. Várias vezes meu pai tentou transferência para a cidade quente, porque o médico falava, vocês têm que morar no litoral. O menino, alguns médicos inclusive eram meio fatalistas, difícil, se ele tiver muita crise assim, daqui a pouco ele vai ter uma crise e não vai voltar. E não tinha como, o banco na época muito restrito e tal, e nós ficamos 8 anos em Serra Negra. E eu eu ficava muito em casa, eu voltava do colégio, e eu pegava lá o meu campinho de futebol de botão e saía narrando e tal, tudo mais. E narra daqui, narra de lá, narra daqui, e meu pai falou, foi o gerente da rádio lá no banco e tal, eu falei de você pra ele, dá um pulo lá na rádio. Isso, quantos anos você tinha? Eu tinha 15. Nossa, adolescente. Legal. 14 para 15. 15. 15. Eu tô com 60, 15, 77, 76, 77, por aí. E aí eu fui lá na rádio e tal, e fiz um teste, naquela época era teste. Era as rádios antigamente, um aquário que a gente chamava, o técnico, ele dava um sinal e eu lia lá uma notícia da velha e querida Gazeta Esportiva. Gazeta Esportiva, show de bola. E aí eu li uma notícia, uma informação lá, li o noticiário, tal, e ele falou, depois que você terminar, você chama uma música. E aí eu chamei uma música. Aí ele veio, pôs a música, tudo isso gravando na fita, no rolo, para mostrar pro gerente. Aí ele voltou para mim e falou assim, você já tinha feito alguma coisa de rádio? Eu falei, não, cara, eu nem sabia, eu vi. Você só falou para mim que a hora que acendesse o vermelho que era para falar, eu falei. Ele falou, cara, você tem uma boa leitura,
bacana, acho que dá para fazer alguma coisa aqui e tal. Tudo muito amador, né? Uhum. Bom, resumindo, comecei um programa da meio-dia a 1, apresentar um programa. Depois, com o tempo, já era da meio-dia às 2. Eu saía da escola 20 para o meio-dia, a professora me liberava 10 minutos mais cedo para poder ir a pé do colégio da rádio e começar o programa. E aí, lá para 1h da tarde, com 14, 15 anos, você quer comer tudo que você vê na frente. Aí pegava uns lanches lá, na padaria, levava lanche, e eu comia e fazia, chamava a música, engolia um sanduíche enquanto a música tocava. E foi assim até 1979, 78, 79, quando nós mudamos para Campinas. Meu pai foi transferido para Campinas. Aí houve um hiato, eu parei, eu não consegui nada em rádio em Campinas e eu fui estudar, fiz faculdade e tal, fui para outro caminho. Quando foi em 1985, o meu pai saiu do banco e foi para uma empresa de ônibus. E essa empresa de ônibus transportava as equipes de rádio. Era a empresa que transportava as equipes. Tudo no caminho. Eu ia falar agora. Tudo levando esse caminho. Te levaram no caminho. Pois não, eu sou, primeira faculdade que eu fiz, uma paixão que eu tenho, eu sou formado em biologia. Eu adoro bicho, planta, tudo. Então, assim, eu fui para aquilo que era a minha paixão. Meu dom, acho que era o rádio, TV e tal, mas eu fui para o outro lado. Muito bem, e fui. Aí, em 85, surgiu essa situação. E aí o dono da empresa que levava as emissoras de rádio, conversando tal, com meu pai e tal, perguntou de mim, que meu pai comentou com ele, que eu tinha sido lá, moleque, adolescente em Serra Negra. Ele falou, poxa, eu tenho muita amizade com o pessoal de rádio, vou ver se alguém aí deixa ele fazer um teste. E a Rádio Central, na época, era muito nova ainda, recém-inaugurada, ela me convidou para fazer o teste. E eu fiz o teste e passei no teste, campeonato amador de Campinas. E aí fui embora. 85, 86, as coisas foram acontecendo muito depressa. Em 87 já estava na Rádio Gazeta. E aí fiquei 9 anos em São Paulo, voltei para Campinas. Em 95, 96 voltei para o Rádio de Campinas. 94, a Copa de 94 nos Estados Unidos, eu trabalhei, cobri pela Rádio Record, só que em dezembro de 94 a rádio extinguiu a equipe de esportes, mandou todo mundo embora. Aí eu voltei para Campinas e tal, e comecei de novo, até que em 97 surgiu a IPTV, nunca tinha feito televisão, tinha feito pouquinho, a Band, eu tinha feito a Olimpíada de 92 pela Band. Eu tinha um amigo que trabalhava Band de São Paulo mesmo. Band de São Paulo. Eu tinha um amigo que trabalhava na Band e a Band levou uma equipe muito grande para Barcelona na Olimpíada de 92 e precisava contratar uns freelas temporários para fazer uma correria lá aqui em São Paulo e mandar e ficar trocando matéria. E eu fui. E acabei ficando 6 meses, não tinha vaga, era temporário, mas eles renovaram meu compromisso de 3 meses para mais 3, eu fiquei um semestre. Era a minha experiência de TV. E fiquei 26 anos na TV, começando como apresentador, programa de esportes, que era domingo à noite, depois daquele humorístico Sai de Baixo que tinha, com Miguel Falabella, Araci Balabanian e tal, era muito engraçado, a gente entrava depois. E em 2004 surgiu a possibilidade de narrar na TV, a TV Globo ampliou o quadro de locutores e queria regionalizar. A avaliação deles era o seguinte, se tem um locutor na afiliada de Campinas, esse cara com certeza conhece mais a Ponte, o Guarani, o Bragantino, o Rio Branco, a de Limeira, do que trazer alguém de Recife. Exato. E vice-versa. Não tem sentido você mandar um cara daqui para lá, se o cara tá lá, o cara conhece o esporte, o Náutico, o Santa Cruz. Aí fiquei até fevereiro desse ano, quando houve a reformulação, e eu acabei demitido. E foi mais ou menos esse o caminho. Então aqui em Campinas eu estreiei dia 19 de maio de 85, são 38 anos, né? Isso. 38. É uma história, assim, bem bacana de ouvir você contando. Bem legal. Botando uns 2 anos e pouco lá de Serra Negra, desculpa te cortar, pode. São 40, né? Já são 40 aí. E agradecendo a professora que liberava os 10 minutos antes. Graças a Deus, professora Dona Neide de Ciências. Olha lá. Olha aí, viu? Beijo pra Dona Neide e Dona Aide de Português, que já faleceu. Eram as duas, porque a última aula
era português e ciências. Normalmente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eram as últimas aulas. Eu lembro das duas muito bem. Olha lá, dando honra a quem merece honra. Honra quem merece honra, é o isso que a palavra nos ensina. Hoje o Oswaldo tem um canal que a gente acompanha também, né? Aliás, quero agradecer. E Vocês vira e estão mexe, a sempre gente dando entra lá, a força gente acha muito legal quando você fala, Jefão, Diegão. Não. Porque a gente entra, às vezes eu entro no pessoal, né? Às vezes eu entro no meu pessoal, Jeff Lima Júnior, que eu penso, o Jeff chegou aqui. E às vezes a gente entra sempre em palestra, mas a gente está sempre acompanhando você. Muito obrigado. Acompanhando, tá? E além do canal, quais mais são os seus projetos hoje, Oswaldo? Conta pra gente aí o que você tem projeto, tem coisas que você quer realizar que ainda não realizou. Como é que é hoje? Que é um mundo novo hoje, né? Tudo novo, Jefão, tudo novo, assim, o mundo digital para mim é uma novidade. Essa live, por exemplo, que são os programas que eu apresento segunda, terça, quinta e sexta no Instagram, surgiu tudo assim, bom, o que eu vou fazer? E pode ficar à vontade, tá? Para divulgar dia, horário aí. Obrigado. Oswaldo, foi ideia sua mesmo? Foi. Ou alguém chegou e falou, Oswaldo, faz uma live, cara, faz um programa, como que foi? Aí não, assim, ideia é minha. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque a galera muito perguntava, queria que eu comentasse, eu desse opinião sobre os jogos, as rodadas e tal. E eu tinha o Instagram, só que eu movimentava pouco o Instagram também por questões e limitações. Porque quando eu começava a dar muita informação no meu Instagram de determinadas coisas, entre aspas, você acaba meio, claro que não tem termo de comparação, mas você meio que concorre com a televisão de alguma maneira. Sim. Porque se eu dou uma informação às 8 horas da noite, que o Gabriel Menino, por exemplo, e o Mike iam jogar na semana passada o jogo lá contra o Barcelona, eu, de uma certa forma, eu furei um programa de esportes. O que alguém ia esperar você falar no programa. Exatamente. Então, assim, eu tinha muita limitação, eu era orientado nesse sentido, eu gravava sempre os comentários gerais, assim, pós-jogos, eu dava a minha opinião, que era o que eu fazia na TV também. Agora não, e aí as coisas mudaram, eu passei assim de 5 mil para quase 12 mil pessoas, assim, em 3, 4 meses. Muito legal. Porque comecei a publicar muita coisa, eu trago informação, assim, semana passada, por exemplo, trazendo informações do Guarani, da Ponte, dos grandes clubes de São Paulo, eu tenho muitos amigos lá que passam informação para mim e tal, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos. E aí começou, eu falei, bom, então acho que eu vou transformar. Aí eu criei os programas, o segunda e quinta, que é o Papo Esportivo, que é um comentário pós-rodada, né? Pós-rodada, exatamente isso. E as terças e sextas é o pré-rodada, palpite da galera, quem joga, quem não joga, escalação, o jogo vai ser assim, o jogo vai ser assado e tal. As quartas-feiras não, mas tudo isso, dentro daquilo que você falou, Diegão, tudo isso orientado por uma grande amiga minha, que é uma pessoa extraordinária, consultora do mercado digital e tal, que é a Juliana Silveira, a Natália Assis, que apresenta inclusive o EPTV2 à noite também, tem muita informação. Legal. E elas mais ou menos me orientaram, a questão do horário, o programa às 8 da noite, os melhores horários à noite são às 8 e às 9, são os melhores horários em termos de audiência. Sim. Não fazer as quartas-feiras, porque quarta-feira a concorrência com televisão é muito grande. Isso. Você vê, quarta-feira passada, por exemplo, teve às 7 da noite o Corinthians, às 9h30 o Palmeiras na Globo. Não tem como, não tem jeito. Isso é bobagem, você se desgasta à toa. Então tudo isso fui aprendendo, tudo isso fui meio que recebendo informações e montei uma estrutura e tô nessa programação, que é no Instagram, no @OswaldoLuizOficial. Exato. Pedindo a autorização da galera. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade porque nós estamos lá assistindo. Nós estamos lá. Às segundas e quintas tem o Papo Esportivo, das 8 às 9, e às terças e sextas o De Olho na Rodada, @OswaldoLuizOficial. Por favor, galera, dá uma força lá. Estamos começando esse projeto. Além disso, estou na VTV SBT, Campinas. Muito legal. Às terças e quartas, que é um quadro que eles criaram, muito interessante. A gente iniciou terça e quarta porque o SBT tem os direitos da Sul-Americana e da Champions League. Né? Então, o que acontece? São dias que você faz aquele chamo de alavanca, chamando o jogo, chamando a transmissão. Há uma ideia de se ampliar para diário, que é um quadro chamado Fome de Bola dentro do jornal. É ambientado numa cozinha, o cenário é uma cozinha, então tem um forninho, tem a geladeira. Legal. Aí, entendeu? O técnico
Semana passada o Luxemburgo foi pra geladeira de novo, entendeu? O Abel Ferreira foi pro forninho, porque ele esquenta o coração da galera, entendeu? Aquela virada incrível. Então a gente faz isso. É ambientado assim, na cozinha, brincando, entendeu? Quem que tá descascando cebola, tá chorando, a torcida do Santos. É um momento mais leve para falar do futebol. Entregando muito Ponte Guarani, Santos, porque a TV é Santos Campinas, entregando muito Ponte Guarani e Santos, que são os times da cobertura, mas você não pode descartar os gigantes. Ultimamente falou da cebola ali, né? Tá tendo bastante cebola. Não, tem. Haja cebola, haja sacolão, porque não tá fácil para ninguém. Porque esses três que ele falou, se juntar os três... Tem uns aí que tá difícil, rapaz. Falando nisso, Beba Del Valle. Beba Del Valle, gente. É um bem legal, assim. Del Valle, se quiser patrocinar a gente também, tamo junto. Tamo aí, ó. A gente tá sempre trazendo Del Valle aqui. Vocês estão desde a semana passada nessa vaga. Não, a gente tá desde o começo do ano. Desde o começo do ano, porque teve um time no Rio de Janeiro que perdeu pro Del Valle. Teve uns negócios no Rio de Janeiro. Desde aquela época lá, Del Valle. Nós fomos obrigados a tomar uma água aqui. Tomamos água também. No primeiro jogo do Paulistão a gente tomou água, né? E depois a gente comeu chocolate no outro lado. Assim, eu gosto muito desse tipo de coisa porque eu acho bem sacado isso aí. Por exemplo, às vezes eu vejo eu acho que você não pode passar do limite, mas esse humor, isso é uma delícia. Isso daqui é de boa. Eu, às vezes, eu tô lá apresentando a live, eu gargalho, porque senão eu racho Eu lembro um dia que eu fiz o Oswaldo dar uma... O dia que eu falei assim, e como que vai o Curica? Verdade. Cara, aí porque assim, são apelidos que a gente... Sim. Aí o outro falando Teve um outro time também que usaram um apelido e assim, acaba... Poxa vida, você lê, por mais que você já tenha ouvido... Se torna engraçado do momento. Que é que nem a gente fala que tome Del Valle, beba Del Valle e tal, não sei o quê. Cara, quem já perdeu pro Del Valle, que na verdade foram todos, só o Palmeiras que ganhou. Então, por enquanto, a gente tá tomando Del Valle, de boa. Eu procuro, inclusive, na live, assim, eu tomo muito cuidado com as coisas mais agressivas. Mais agressivas. Então, por exemplo, vai ser... quanto vai ser o pegado da semana passada? A Palmeiras e Barcelona do Equador. Vai ser 5-0 pro Barcelona. Bem, opinião, palpite. Opinião da pessoa. Vamos tirar vamos arrancar o couro. Aí eu acho que já começa a ficar um pouquinho. Eu tenho um pouco de preocupação com isso. E hoje existem muitos termos pejorativos que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, eu não permito. Em Campinas, por exemplo, pegando Ponte Guarani. É macaca e bugre. Não, porque chita, eu não gosto. Acho que ou galinha, eu não acho legal. Porque você já entra por uma outra... Vai por um caminho que é perigoso. Que dali já começa a ficar meio, sabe, bélico. Dali para uma... Então eu tomo cuidado. As pessoas... Teve uma pessoa, inclusive, que me chamou no direct e tal. Pô, Oswaldo, não quis... Não, tá tudo certo tal. Mas assim, eu tenho um certo cuidado em relação a isso. Porque tem coisas que, entendeu? E nesse mundo virtual, para você destruir um trabalho, uma vida, é fácil. É daqui para ali. Eu acho que entra muito no que a gente estava falando até antes da gente começar, sobre o tom que a gente quer no programa. A gente falou, sempre palestra tem um tom. Claro. É um tom onde a gente tem descontração, mas o propósito é outro. Né? A gente não vai falar de brigas, de situações, isso não é o tom do programa. Não é pegada. É pra gente falar, entrevistar, mostrar as pessoas. Não vai usar termo pejorativo para ofender. Exato. A gente tira sal de outras torcidas e outros times, mas a gente ofender, isso a gente não entra nesse... Por isso que a gente começou falando isso. A questão do bom humor é muito legal, todo mundo tinha preparado a semana passada, se o Palmeiras perde o jogo do time, o Porcos Tristes, tava pronto, né? Essa piada, ela tem que ser... Que na nossa infância... Sem dúvida. Então, assim, esse tipo de... Tudo bem, eu acho que está ainda trafegando por um campo que você leva de uma maneira saudável. Bom, bebeu Del Valle, que o Corinthians perdeu lá, ok, sem problema. Essa coisa do bom humor. É leve. Bom no sentido mesmo positivo. Ele é bom, ele é gostoso, ele é agradável. Todo mundo brinca com todo mundo tira onda de todo mundo. O que eu tomo muito cuidado é com esse tipo de colocação e com termos, com palavras. Por exemplo, com todo respeito a todos os demais colegas, mas eu acho que
algumas colocações mais agressivas, entendeu? O fulano não joga nada. Eu não posso dizer que o cara não joga nada. O cara Até porque é um jogador. Profissional. O cara é um profissional. Exato. Como Concordo. não joga nada? Concordo. Não, ele não está bem, ele não é um bom jogador. Na minha opinião, ele não é um bom jogador. O cara não joga nada. Pô, o cara é um cabeça de bagre. Eu nunca usei isso. O perna de pau. Entendeu? Assim, eu acho que isso fica legal, entre aspas, na resenha, no boteco, na tua casa, no churrasco, tal, tudo bem. Entre torcedores, entre profissionais, não. Não faz sentido, Entre porque você profissionais, está não. envolvendo a vida, a família, a pessoa, e a pessoa perde a linha demais, né? E a gente vive num país extremamente tenso. Depois a gente viu ano passado em relação até à parte política, totalmente polarizado. Você tem uma opinião diferente, você não é inimigo, você Exato. só diverge da opinião, eu não concordo com você e tal, mas não é inimigo e tal. Então assim, eu tomo cuidado. Por exemplo, semana passada, pessoal falando de questão de valor de salário, eu acho que é uma coisa também que tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Quando muito você pessoal fala que o isso. atleta ganha 800 mil reais por mês, o que isso, que mensagem você passa para um Exato. pai de família que está desempregado há 3 meses? O cara ganha 800 pau por mês. Então, será? E outra coisa, o salário é uma coisa problema entre dele. o clube e o atleta. Se o clube quer pagar o atleta, toca final. ponto final, tá ali, entendeu? E o cara ganha muito, ganha pouco, isso aí não é problema. Isso pra mim não é informação. Isso pra mim não é, como jornalista, como radialista esportivo, isso não é informação. Então acho que tem que haver esse cuidado. Infelizmente, o esporte, o futebol perdeu muito por conta disso. As pessoas perderam essa veia legal que vocês têm do humor, da brincadeira e tudo mais, e foram para um lado um pouco mais às vezes, né? ofensivo. A E palavra antigamente a TV e o rádio não ia para esse caminho, né? Não, Hoje eu acho que de até jeito por questão da tecnologia, de cada um tem seu canal, tem seu programa, parece assim, por mais que seja, nós assistimos alguns programas que a gente, não vamos citar o nome, mas né, de alto escalão aí da mídia esportiva, que tem apresentador que fala, eu não tô nem aí, usa até outros termos, não tô nem aí, se quiser fazer, faz, não sei o quê. Sabe, eu acho assim, se a gente começar a cair pra essa linha no programa, de tipo, não tô nem aí, a gente faz mesmo aqui, se quiser fazer, processar, fazer tal coisa, faz. Cara, eu acho que você colocar em risco um trabalho que você faz, ou então, tipo, pra ficar recebendo processo, rede social, a pessoa te ameaçar, porque hoje em dia tá assim, Hoje tudo tá. vira ameaça. Tudo. Você vai lá, se a gente começar a zoar aqui muito, daqui a pouco tem gente ameaçando, daqui a pouco tem gente aqui na porta do estúdio pra pegar a gente. Eu acho que, pra quê, né? É desnecessário, eu não consigo enxergar isso e nem ver nenhuma motivação para isso, né? Mas, Oswaldo, voltando no teu trabalho, hoje é diferente. Quando eu assistia você diretamente na TV, e hoje eu vejo você na internet, dá para sentir, é a mesma pegada, é o mesmo Oswaldo, é o mesmo jeito, mas mais leve. Sim. É muito bacana te ver Sim. um pouco mais leve, conversando solto, é muito diferente. É igual aqui, você conversa lá no seu programa online, como a gente tá batendo papo aqui. E isso, cara, eu ia perguntar pra você, conta pra gente dessas diferenças e como você sentiu agora que você tem o seu programa próprio. Eu vivi, inclusive, dentro da própria televisão, 2 fases muito distintas, muito distintas. Eu comecei na TV, na IPTV, na década de 1990, em que as coisas eram extremamente rigorosas em relação a tudo. Vocabulário, roupa, postura, corte de cabelo, tudo. Era muito, era tal do padrão Globo de qualidade, que muito se falava, e não era só teoria, era prática mesmo. Então, o cabelo sempre cortado, barba feita, a roupa sempre naquele padrão. Sim. As meninas sofriam a beça porque tamanho do brinco até o pessoal não gostava se fosse muito grande. Tudo era um ruído para a informação. E em questão do vocabulário também, porque os veículos de comunicação eram tidos inclusive como formadores, como tinha um papel de ensinar a você falar corretamente, ter um português legal. Lógico que não precisa ter um português aí de literatura. Da Academia Brasileira de Letras. Não precisa, não tem necessidade, até porque a boa comunicação é aquela que você se faz entender. Mas você tinha alguns cuidados com gíria, com palavreado de duplo sentido. Até porque você vira uma referência mesmo, né? Não estou entrando na casa das pessoas. Tá me assistindo o pai de família, tá me assistindo um adolescente, tá me assistindo um senhor, uma senhora de 80 anos. Então, o veículo televisão, ele tem esse espectro assim. Você não sabe exatamente quem está do outro lado. Então, havia um cuidado. Hoje não há isso.
Então, para nós, para a minha geração, foi um desafio ter que adaptar esse novo contexto. Hoje, por exemplo, são permitidas algumas coisas na televisão que há 25 anos absolutamente impossíveis, impossíveis, entendeu? Gíria, o palavreado chulo, o pessoal não toma cuidado com o vocabulário, não toma cuidado, inclusive, com informação. Hoje tem programa que eu não posso sentar para assistir. A gente às vezes tá acompanhando, eu não posso assistir com a minha filha do lado. Não tem condição. Porque Não tem primeiro condição. que a pessoa já chega ali, parece que... que nem você falou, desculpa até cortar, mas Imagina. você vai apresentar um programa. Cara, você tem que ter uma postura. Claro. E aí o cara já chega lá, tipo, nada contra quem bebe ou não bebe, mas o cara já chega lá porque bebeu, você já sabe que altera. E aí, dependendo do assunto, o cara se exalta, aí vem algumas palavras que não convém, aí eu tô do lado da minha filha assistindo. Na verdade. Aí o exemplo é aquilo que a gente falou, o exemplo... Ô Jefão, e é o seguinte, quando você está em frente de uma câmera, quando está em frente de um veículo de comunicação, câmera de TV, uma plataforma, um Instagram, um YouTube, você está ali como profissional. A pessoa não liga, não sintoniza para ver o torcedor. O torcedor é bobagem, todos nós temos um time, isso é óbvio. Agora, eu não fui pago, eu não trabalhei na TV Globo, no Grupo Globo, na IPTV, contando rádio e TV 31 anos, para torcer. Eu torço diferente. Então, assim, hoje eu vejo muito colega, amigo particular, se perdendo por causa disso. Porque criou-se a torcida, criou-se a mídia alternativa, que eu acho extremamente saudável, acho legal, tem que ter espaço para todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem. Mas há que se ter responsabilidade, inclusive, na hora de você emitir sua opinião. Tem que ter um limite. Você não pode esculhambar, você não pode esculachar. Então, assim, muitos colegas passam do limite por causa disso e acabam se queimando e estragando aquilo que você comentou há pouco, estragando uma trajetória bonita, linda, linear, por uma paixão, por uma coisa clubística que não cabe ali. Sim. Ali não cabe. Eu posso, vocês podem, vocês têm todo o direito de dizer o seguinte, num bate-papo e tal. Pô, o Barcelona, eu tô pegando como referência a semana passada. Sim. Esse Barcelona, mesmo que tivesse o Messi, o Suárez, o Neymar aí, o Palmeiras ia virar, tal, tudo bem. Esse tipo de colocação cabe para pessoas que são torcedores e que têm. Agora... No ambiente correto. Num ambiente propício. E isso que eu me pego muito. E eu vejo muita gente em grandes emissoras de televisão, canais abertos, se perdendo completamente. Eu ia falar exatamente com ataques disso, assim absurdos, assim, histéricos, entendeu? E o clubismo, Oswaldo, completando, exatamente isso que eu estava pensando. Nos canais aí super conhecidos e nos programas conhecidos, com um clubismo que vem extremamente carregado, que você está vendo que não faz sentido nem o que a pessoa está falando. Fica chato, porque se torna um personagem... Caricato, fica uma caricatura. Fica feio, né? Fica feio, porque assim, você pega uma bancada de 5 pessoas, quanto vai ser? Você sabe, é óbvio. Lógico, se acontecer um desastre, pode acontecer, meu time X ou Y perder. Mas pela lógica, você sabe. Aí fala quanto? O cara vai ganhar isso. Aí chega naquele caricato, não, isso aí vai perder de tanto, porque você tá vendo que aquilo ali tá carregado de ironia, bagunça, você não é profissional. E sempre é a mesma coisa. E aí fica tão chato de você assistir. A pessoa que... Não é porque nós somos palmeirenses, mas nós temos pessoas que nós admiramos e jogam em outros times, e é normal, porque a gente gosta de futebol. Mas tem aquele que você fala assim, não dá pra gostar desse cara. Você não leva a sério. Esse cara... O grande problema, né? Um grande mestre meu, que sempre falava muito isso pra gente, eu era repórter de rádio na Rádio Gazeta, o mestre Pedro Luiz Pauliello, já falecido, ele dizia isso. Quando o radialista esportivo, o jornalista esportivo, perder a credibilidade por conta de alguma paixão, por conta de alguma situação, ele deve mudar de profissão imediatamente. O que ele queria dizer? Que quando o cara, na nossa época, ligava o rádio, agora o Oswaldo Luiz está trazendo as informações, eu cobri o São Paulo na Rádio Gazeta, trazendo as informações do São Paulo Futebol Clube. O cara fala, vou passar para outra estação porque eu não confio, não acredito nesse cara. Acabou. Não tem condição. E é o que acontece hoje.
Enquanto você faz para o público específico, beleza, você está amparado por aquele... É esse público que eu quero. Sim. Que no caso é o nosso podcast que é voltado para O Palmeirense. Sempre Palestra Podcast é pro Palmeiras. Não vai ficar aqui discutindo, óbvio, isso aí seria irracional da parte de vocês e até equivocado estrategicamente. Não vai ficar discutindo aqui se o Luxemburgo tem que cair ou não, se o Dorival tem que ir para a seleção ou não, se o Odair Helman, o Lucas Lima continua mal tecnicamente. Não, aqui tem que falar do Palmeiras, tem que falar do time que está classificado, enfim, óbvio. Mas isso é um segmento. Isso é um recorte. É um Agora, público específico. se eu estou numa emissora de televisão e estou falando para um público heterogêneo, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ter a responsabilidade de analisar isso. E perdeu a credibilidade, perdeu a confiança, cara, você não tem a maior ferramenta possível. Para quem é jornalista vive, eu fui repórter 22 anos. Você tem que ter a informação, e a pessoa tem que acreditar. Não, Oswaldo falou que o Dorival vai para a seleção brasileira. Opa, é um cara que... Eu confio. Eu confio, se ele falou é porque ele tem uma razão. Ele buscou uma fonte, buscou uma informação. Eu tive um episódio que eu vivi na Copa de 94, quando, não sei se vocês se lembram, o Leonardo deu aquela cotovelada no jogador contra os Estados Unidos. Chegou a dar traumatismo craniano. Exatamente, tal. Eu tinha 2 informações passadas por um grande amigo meu que trabalhava na FIFA e era delegado da FIFA brasileiro. E eu conhecia há muito tempo. E depois disso o Leonardo foi expulso, tal, e aquele jogo foi o jogo de oitavas de final. O Brasil tinha passando tudo, quarta, semi e final. E foi o que aconteceu. E esse amigo meu falou pra mim, Oswaldo, ele vai pegar 4 jogos, a Copa do Leonardo acabou. Eu falei pra ele, Ricardinho, posso cravar? Ele falou, pode cravar. O Comitê Disciplinar da FIFA já viu as imagens, inclusive viu a imagem do cara se convulsionando. Sim. Não, foi muito forte aquilo ali. Muito forte. Eu lembro até o nome do jogador, Tabi Ramos. Porque eu fiz matéria sobre isso depois. O Leonardo foi visitá-lo no hospital. Eu estava na Rádio Record. E ele está fora. É no mínimo 4. Ele vai ser citado num artigo de jogo brusco, violento, inclusive colocando... Intencional. Integridade física e intencional. Os caras não acham que ele tentou soltar o braço. Não, ele tentou agredir. Pode cravar. Eu dei a informação. Eu dei a informação. Confiando no cara. Quer dizer, em nenhum momento, eu estou chegando nesse ponto para concluir, em nenhum momento os meus chefes aqui no Brasil e lá mesmo na Record, e nos Estados Unidos, duvidaram. Oswaldo, você tem certeza disso? Falei, meu chefe era o César Teixeira. Falei, Cezinha, vou cravar, é quente, o Leonardo está fora da Copa. Chegou a noite, o comitê da FIFA disciplinar soltava um boletim, estava lá 4 jogos para o Leonardo, pena mínima, inclusive fora da Copa e do primeiro jogo oficial FIFA na sequência, que o Brasil também ficou. Então assim, isso é uma coisa que pra gente, poxa, você fica orgulhoso, né? Grato a Deus. Com certeza. Primeiro para a pessoa confiar em mim, na informação. Segundo, por eu também saber com quem eu estou falando. Eu não passei para tomar um sorvete e o cara falou para mim que o cara... realmente era um relacionamento profissional de confiança que já entrava até numa área de amizade. Então é isso. É esse tipo de coisa que hoje não tem mais. Hoje não tem mais. O cara fala o que vem na cabeça. Não tem filtro. Exatamente isso. Não tem filtro nenhum. O cara fala o que vem na cabeça. E ofende, né, Oswaldo? Muitas vezes ofende. Não vamos entrar no assunto, mas... ofende a pessoa, seja jogador, técnico, não, mas hoje a ofensa sai do profissional. Ele entra na vida pessoal. Claro. Esse é o problema que a gente estava falando, de você saber o limite, onde você vai criticar e tal. Quando você fala, o jogador semana passada, o Gabriel Menino não estava bem no jogo, foi substituído. Agora chegar e falar assim, aquele cara é um lixo, tal, não sei o quê. Cara, quando a família vê, que é isso? Pra onde vai? Você entendeu? E hoje a gente vê alguns jornalistas, pessoal da imprensa que... vou dar notícia que o Palmeiras está fechado com o fulano. Ou então aquele negócio assim, o Palmeiras monitora o fulano de tal. Cara, se a gente pegar uma lista, às vezes nem o cara tá sabendo o que tá acontecendo. E tem jornalista que a gente fala, o fulano falou o quê? Que o Palmeiras fez não sei o quê. Beleza, então é o contrário disso. Porque já não tem credibilidade nenhuma. Exatamente. E é o tal do caça-like hoje em dia. Exatamente. Chuta demais. Aliás, assim...
É a coisa mais normal. E os caras, e os empresários, os caras que não têm boa fé, já sacaram isso. Então se o cara Começa a quer jogar. provocar um jogo, o cara quer Fazer voltar pra vitrine. aparecer, fazer o jogador aparecer, a primeira coisa que o cara faz é soltar que o Palmeiras ou o Flamengo quer, porque são os clubes que têm uma condição financeira hoje de contratar quem quiser. Nós Então comentamos os isso caras outro dia. jogam isso. E o Palmeiras nunca foi atrás disso, nunca foi. O exemplo do cuidado que a gente tem que ter. Eu conheço ele, nós vamos entrar daqui a pouco no assunto, mas eu cobri o Palmeiras quando ele chegou do Flamengo, o Zinho. O Zinho fez o primeiro gol da final, do segundo jogo da final, que hoje, inclusive, completa-se 30 anos. O Galvão Bueno pediu desculpas pro Zinho. Agora, recentemente, lançou-se um documentário do Galvão. Olha o que ele fez. E dentro do documentário, o Galvão vai à casa do Zinho e pede perdão por aquilo que ele disse do Zinho durante a Copa de 94. Sim. Que virou apelido Zinho Enceradeira. Exato, virou apelido. Só que, sabe o que acontece? Algumas marcas, algumas sequelas, não tem jeito. Sabe o que houve? O Zinho disse pra ele, eu sei da história, não sei se o Zinho relata isso, eu não assisti o documentário, mas um grande amigo em comum, que trabalha com o Zinho na ESPN, me contou que o Zinho disse, não sei se disse isso gravando ou disse na hora, o Galvão foi, e ele disse, eu te perdoo, não por você, por mim, porque eu não quero carregar no meu coração Esse peso que não é meu. nenhuma raiz de amargura. Mas o meu pai que morreu sem te perdoar. Pesado, né? Olha Pesado. que coisa, cara. Pesado. Aí entra no Nós que a gente estamos tava falando falando agora. do maior comunicador da TV brasileira dos últimos 30, 40 anos. Você pode pôr Galvão, Silvio Luiz e Luciano do Vale ali, o trio de ouro. Sim. Olha isso, cara. Olha o tamanho de uma coisa mal colocada. Olha a sequela, olha a repercussão que dá. A gente fica arrepiado. porque, Cara, pô, 94 faz... Não, mas... O ano que vem faz 30 30 anos anos. o Tetra. E Exatamente. eu vou pegar esse gancho porque é algo que eu preciso comentar. Eu sempre gostei muito de corridas, tá? Corridas de carro. Sempre, desde pequeno, a família assistia, eu assistia. Enfim, maior ídolo Ayrton Senna. Gosto demais e gosto de Fórmula 1, enfim. O que fizeram com a carreira do Rubens Barrichello também... Poxa. Rapaz, eu falo pra você, eu fico muito triste de ver porque é um cara que se dedicou a vida inteira, foi campeão de tudo que disputou e na Fórmula 1 teve os seus percalços e nós sabemos, cansamos de assistir. Aí, desculpa cortar, entra naquilo que o Oswaldo falou. Você faz parte de uma empresa, você faz o quê? Respeita as regras. Foi o que fizeram com o Rubinho. Ó, você vai fazer isso e isso e Você ele vai foi ser e um fez. escudeiro. Aí o cara Né? fica 8 anos na Ferrari porque ele é mau piloto. Então, mas aí o que fizeram com ele, aquele programa, né, de humor, que rotulou e levou esse rótulo do Rubinho até hoje, como meme, como brincadeira, isso é muito chato. Muito chato. O que rotularam ele e como rotularam ele. Sem dúvida. Um cara campeão. Um cara campeão. Faz o quê? Porque 2 anos que ele foi campeão da na- Stock Car, né? Ele é campeão da Stock Car e na Fórmula 1 ele não foi campeão porque não deixaram. Mas que começou a acompanhar. Então você pegou, eu lembrei do gancho porque eu gosto muito do trabalho do Rubinho. E na Stock Car, quando ele foi campeão, eu vibrei com ele e falei, isso aí, Barrichello. Mas foi uma das coisas mais feias, eu acho, da atualidade, digamos assim, contemporânea, que marcou um atleta dessa forma. E você pega, por exemplo, e você vai levando isso para outros exemplos. Algumas pessoas, inclusive, não quiseram participar do documentário porque... Por mágoa. Mágoa. Sim. O maior exemplo, Luiz Felipe Scolari. Uhum. Não tem conversa. O assessor de imprensa do Felipão é meu amigo. Trabalhamos juntos na Rádio Gazeta, Acas de Almeida, que é o Acas Fellinger, que ele usa outro sobrenome para depois que ele passou para assessoria. E o Acas me disse, não tem negociação, não tem negociação. Vai julgar o cara? Vai julgar? Vai saber o que aconteceu? Passou, O cara né? tem mãe, o cara tem filhos, o cara tem Exatamente. nora, tem esposa. Então, assim, aí o Pedrinho, comentarista do Sport TV, outro dia tocou num ponto que pegou no ossinho, no tornozelo de muita gente. Que é onde dói. Entendeu? Dói quem jogou um pouquinho de bola, entendeu? Dói, mas dói. Encostaria no braço. Nossa, já vira uma broa. Exato. Primeiro que entra, já vira uma broa. Verdade. E aí o Pedrinho tocou nesse ponto. Será que nós que usamos, temos microfone da mídia, a grande mídia, a mídia aberta, vamos colocar assim, será que a gente gostaria de estar em casa e ouvir os jogadores chegarem aqui e falarem
da gente? Nossa. Como que será que as nossas esposas, nossos filhos iam reagir se um jogador chega aqui e fala assim, tudo bem, o Pedrinho comentou tal coisa, mas, pô, ele ficava machucado, ele tinha um monte de problema de lesão, jogo importante ele não estava em campo, será que eu ia me sentir? Então é isso. Você tem que fazer o que se chama de empatia, se colocar no lugar da pessoa. É o peso das palavras, né? Eu nunca, o que estão fazendo com o Abel Ferreira, por exemplo, para mim é perseguição. Sim. Para mim é perseguição. Já Foi passou tema, esse inclusive, negócio. da live semana passada, Sim, teve uma verdade. pessoa que me confrontou. Sim. Não tem problema nenhum. Verdade. Eu tenho meu ponto de vista, eu acho que o Abel exagera. Sim. Passa do ponto, sim, sem problema nenhum. Mas espera aí, só ele, os outros... Eu falei isso na live. Eu sou de um tempo que o jogo. Eu não citei, acho que o nome, vou citar aqui para vocês. Até porque ele é o treinador do título dos 30 anos aí. O Vanderlei Luxemburgo, você não podia abrir o microfone perto do cara. Sim. Você imagina 30 anos atrás. Não, e a quantidade de palavrão que ele falava. verdade. O meu chefe na rádio falava, se a gente abrisse o microfone perto, Sai do ar, rádio. pô, o cara, você tomava gancho, cara, porque não podia falar nada, não podia falar nada no ar, nenhuma palavra, assim. Palavrão, então. Outros, o Marcelo Veiga, que faleceu de Covid, um baita de um gente boa, meu amigo, trabalhou no Bragantino muitos anos. Meu Deus do céu, cara. Era uma falta de educação, palavrão atrás de palavrão, barbaridade. E tantos outros. Joel Santana é um também. Tantos outros, Joel, seu Tele, eu contei isso. Tele deu um tapa na minha mão. Pô, se é o Abel, os caras deportavam ele. Verdade. Botavam ele dentro de um navio, nem de avião ele voltava. Ele botava no navio, no porão do navio. Verdade. Isso é perseguição, porque Verdade. o cara incomoda, o cara tá incomodando. Pô, se você não é palmeirense, cara, segura a sua onda. E foi o que ele falou, né? Ele falou, eu dei um chute no microfone, parece que eu matei alguém. Cara, o Tele deu um tabefe na minha mão. Eu fiz uma pergunta pro Tele, São Paulo e Ituano. O Jair Pisserni que deu um soco no cara no treino. Nelsinho, meu amigo Nelsinho. Deu um soco na cara dele no treino do Palmeiras. Meu amigo Nelsinho Nunes. E saíram no braço de Saiu grudão. Eu perguntei, eu lembro até hoje. Gente, o Ayrton Senna, que é o nosso ídolo, um dos maiores ídolos, o Ayrton Senna era agressivo às vezes com a A imprensa. gente falou isso em off. A gente Não era só a imprensa. Não, Eu sou fã, mas ele também era abusado, né? Sim. Ele era Então, abusado na assim, pista. pô, se você não soubesse a pergunta pra ele, É. pro Piquet, eu cobri pouco Fórmula 1 na minha vida. Fiz algumas coisinhas assim de coletiva. Grande prêmio de Fórmula 1, se eu fiz um. Entendi. Um ou dois, lá quando era em Interlagos, lá Sim. nos anos 90, eu tava na Rádio Globo. Os caras eram assim. Pô, se você não fosse pra coletiva com uma pergunta bem elaborada, pra essas feras aí, os caras davam no meio, cara. Dava no meio. Aí o Abel às vezes confronta uma pergunta e tal. Pô, aí pro Tele foi o seguinte, o São Paulo jogou com o Ituano no Morumbi numa sexta-feira. E o São Paulo estava envolvido, aquela época o calendário era louco, jogava quarta, sexta e domingo. O time da sexta era o Expressinho. Isso, que chegou a jogar uma vez no mesmo dia, os dois times. Isso, porque quarta era a Libertadores e domingo era o Brasileiro, ou Paulista, enfim. Porque o Paulista era mais extenso até o meio do ano. Isso. Aí, o São Paulo ganhou o jogo de 1-0. Na semana anterior, o Tele dando uma entrevista para mim, no CT do São Paulo, o CT ainda não existia do Palmeiras, o São Paulo estava começando a construir. A gente ficava no bar de uma tenda. Era uma tenda, uma lona, a gente ficava ali, tinha um campo e estavam começando a construir o refeitório e os alojamentos dos atletas. E ele tinha dito o seguinte, que ele gostava, a paixão dele pelo futebol bem jogado era tanta, que ele preferia jogar bem e perder É a famosa frase. do que jogar mal e ganhar. Pois bem, eu guardei isso pra mim. Pô, pra mim é uma declaração show de bola. Termina o jogo, o São Paulo ganha de 1-0 jogando mal a beça. A torcida vaiando, mas vaiando. Ai, o São Só Paulo- em Oswaldo que Eu falei, pô, é a hora. Ele tá saindo, a gente tá falando de 30 anos Sim. atrás, o relacionamento repórter com os jogadores, com os atletas era diferente, era completamente diferente. Esse time, daqui a pouco a gente vai falar, tal, a Rádio Globo ficava na rua do hotel onde o Ivair morava, eu dei carona, a gente dava carona pro Ivair, dava carona pros caras. Podia ser eu. Os caras iam almoçar no Hotel Lorde, que fica na Rua das Palmeiras. Lorde. A gente dava O Sérgio carona. contou essas histórias. A gente dava carona, às vezes ele dava carona. O Palmeiras liberava lá pra eles comer lá. É porque o Palmeiras concentrava lá. Isso. Era na Rua das Palmeiras. A Rádio Globo era no 315,
O Hotel Lorde era nos 600 e pouco. Era 300 metros, assim. Mesma rua. Calçadas diferentes. Bom, para não perder. E aí eu cheguei no tele e falei, professor, ele começou a gesticular para a torcida e fazia assim para a torcida, tal, para de falar, vocês falam muito, não sei o quê, pô, menos, e falando para os caras não enchem o saco. E eu abri o microfone, eu estava na Rádio Record e perguntei para ele, professor, o senhor está bravo com a torcida, mas a torcida não está seguindo a sua frase, que prefere jogar bem, perder do que jogar mal, ganhar, o time ganhou, mas jogou mal. Sai daqui. Pô, deu um tabefe no microfone, o microfone caiu na minha mão. Pô, se é hoje, é uma agressão. Nossa, é uma agressão, pelo amor de Deus, exame de corpo de delito no Oswaldo, não sei o quê, papapá. Mostra os dedos, mostra a mão. Pelo amor de Deus, nossa, sangrou, machucou. Então, assim, era um outro mundo. Eu não estou dizendo, eu escrevi isso no meu Instagram, que isso minimiza a postura do Abel, que o Abel, isso não alivia. O Abel continua com os excessos. Eu estou fazendo uma referência que isso não é novidade e não é exclusividade do Abel. E tem que ver os dois lados também. No dia seguinte eu fui no CT do São Paulo, chamei, o São Paulo tinha um diretor de futebol, grande figura, Calef João Francisco Neto, que era amigo irmão do Tele Santana. Por causa dele o Tele veio para o São Paulo. E aí eu falei pro seu Calef, deixa eu falar com o professor Tele aí, pô, o negócio de ontem, super desagradável e tal, tudo, Oswaldo, peraí e tal. Aí eu tava no campo, na beira do campo, a gente acompanhava o treino na beira do campo e no sábado de manhã treinava o time que não tinha jogado. E o treino era aberto. Isso. Aí veio o Tele, na boa, com a camiseta branca na mão, balançando e tal, brincando comigo e tal, conversamos, acabou. Sim. Então, assim, é isso que eu falo, há realmente uma perseguição em relação a ele. Há uma perseguição. Pô, falam cada barbaridade. Teve cara que falou. Chamou ele de boçal. Colonizador. Isso. É um boçal. Pô, peraí, gente. Sabe o que mais? Onde nós vamos parar? A gente já vai falar dos anunciantes, né? Mandar uns abraços. Mandar uns abraços. Sabe o que mais assim, choca, na verdade? Algumas pessoas, principalmente técnicos, que falaram sobre ele, são até bons técnicos. Talvez está num momento que não está legal. Mas o que eu vejo assim, incomoda demais alguém que chegou, colocou o seu trabalho e ganhou muitos títulos. E aí a gente tem pessoas que estão há muito tempo trabalhando e não conseguiram desenvolver um trabalho. Talvez até a mentalidade de alguém que vem de uma Europa e entende futebol de uma outra maneira. E aqui no Brasil eu vejo que há muitos anos a gente precisa dar um up em algumas coisas, mas tem que não, somos o país, quem está campeão, a gente não precisa disso. Bobagem. Futebol evolui. Total. Futebol evolui. E aí, é o que você falou, incomoda. Incomoda alguém que veio de longe, veio aqui, chegou, se estipulou, está ganhando os títulos que a grande maioria não conseguiu. E aí, leva pro lado pessoal. E aí é onde fica... E aí fica aquela coisa meio, né, fica uma coisa meio que parece um pouco de dor de cotovelo, um negócio meio desagradável. Outros técnicos fazendo declaração num jogo, só um exemplo, sei lá, o Grenal. Teve o Grenal, o cara vai dar entrevista... E ele fala, porque o Abel Ferreira não sei o quê. Meu, o que o Abel Ferreira tem a ver com o Grenal? Sabe, é um negócio que realmente chegou num ponto que a gente fala assim, a gente comentou isso, teve um repórter aí que deu essa informação, a gente não sabe se é verdade ou não, mas a gente comentou, falou assim, o que será que comentam no grupo da arbitragem, no grupo dos técnicos que é mais amigo ali e tal, o que será que falam disso? Então, mas aí a declaração do técnico, por exemplo, perde uma certa validade, até uma certa credibilidade, se você olhar para esse técnico e ver que ele já perdeu com o Abel uma Libertadores e perdeu uma Copa do Brasil. Exato. Né? Exatamente. Com 2 times diferentes, o Abel ganhou 2 finais dele. Então, assim, é isso que eu falo. Até que ponto essa situação? E gente da imprensa, colega da imprensa falando que isso que ele faz é uma estratégia, que ele é um estrategista. Gente, a imaginação dos caras assim ganha asas, assim, mas... Tenta justificar, eles tentam justificar o injustificável, porque, que a gente sabe que, falando do Abel, é esquentado, é intenso, a gente já viu. Já viu isso. Erra. E ele mesmo assume, não, errei, mas é um cara que vive intensamente e fala, eu tô tentando mudar. Na semana passada, Jefão, aconteceu um episódio na live que uma pessoa, torcedor do Palmeiras, me confrontou. Eu vi. E por uma sorte minha, e eu não acredito em sorte, eu acredito que Deus sempre coloca a mão. Sim. Eu tinha visto o jogo à noite, sábado, Internacional, Santos e Inter na Vila.
Eu tinha assistido Que o jogo. foi uma vergonha os dois técnicos. Indecente, Indecente. para Uma dizer uma palavra assim bacana para os Real, nossos espectadores, foi um comportamento indecente do seu Mano Menezes, do seu Odair Helma, inclusive com a menina, com a Edna, que era então, verdade. E não veio ninguém Ninguém falou falou a respeito, nada. ainda mais por ser mulher. E aí esse rapaz, essa moça, não sei, ele não se identificou ela com o nome, ele colocou Avante, né? Avante Palmeiras. Isso, 1914, alguma coisa assim. Enfim. Você até pediu pra ele, Melhor, manda se seu você nome, tá? nome, enfim. Não mandou. Não mandou. Ok, tudo bem, tá valendo. Aí ele me confrontou, não, porque, pô, você bate no Abel, pega pesado com o Abel e tal, e passa pano pros outros. Não. Cara, não passo pano. Primeiro que a minha função não é passar pano, entendeu? Eu sou jornalista e radialista. Só um adendo. Não conheço teu trabalho. Pode continuar. Obrigado. Não conheço, não acompanho, não sabe quem que é o Oswaldo. E aí eu peguei, por uma felicidade muito grande, que eu falo que a mão de Deus, eu disse, falei, olha, inclusive, para dizer, ontem foi lamentável o comportamento dos dois treinadores. Exatamente. E isso também mostra que a pessoa que criticou você na live não assiste o programa. Porque ontem, se assistisse, ia saber que ontem você falou dos outros, da mesma forma que quando o Abel erra, ele vai ser criticado. E eu tinha feito, na semana mesmo, eu tinha feito um post falando disso. Que o Abel, ele erra, que ele tem às vezes, essa postura até meio rivalizar com a imprensa e tal, mas que ele não é o único e que tem que haver uma isonomia. Do mesmo jeito que você critica fortemente o comportamento dele, se houver alguma coisa similar, você tem que criticar também. Sim. Senão a sua crítica em relação a ele perde credibilidade. A partir do Com momento certeza. que você é 2 pesos, 2 medidas, meu amigo, então peraí. Tem coisa errada aí, tem coisa interesse errada por trás. O Vanderlei Luxemburgo desde a minha época de repórter, sempre foi mal criado com os repórteres. Em bom português, sempre foi mal criado. Sim. Responde o que ele quer. E outra coisa, ele só responde, ele quando ele não gosta da pergunta, ele responde a tua pergunta com outra pergunta. Às vezes ironiza. Não é ele que tem que perguntar, quem tem que perguntar sou eu que sou repórter. Tem um também que deu bastante trabalho, é o Oswaldo Oliveira. Poxa. Chamou o repórter pra sair na mão. Não sei o que. Copa do Brasil. Ele sai e vai atrás do cara pra sair na mão. Jogo lá no Acre. Jogo Copa do Brasil, o Atlético Mineiro e Rio Branco do Acre. Sim. Chamou o cara pra mão. O Oswaldo Oliveira, que deu, segundo o Milton Neves, o cachorro do Oswaldo Oliveira late. Verdade. Porque ele é um cara da paz. Pois é. E eu não conheci o Oswaldo, não trabalhei com ele no dia a dia. Mas trabalhei com técnicos extremamente nervosos, irritados, mal criados com a imprensa, mal criados com a gente repórter. Mal criados. Cilinho, que Deus o tenha, já faleceu, era extremamente grosseiro. Em 1991 eu cobri o Corinthians, final contra o São Paulo. O São Paulo ganhou 3 gols do Raí, a final. Começa a temporada 92, o Corinthians vai, não havia os CTs de hoje, os times viajavam para as pré-temporadas. O Palmeiras ia muito para Atibaia, o Luxemburgo sempre gostou. Gostou muito. O Corinthians ia muito para Poços de Caldas ou Águas de Lindóia. E o São Paulo gostava muito de Campos do Jordão. Eram os hotéis, assim, os lugares. Muito bem. Eu, inclusive, estive cobrindo pré-temporada dos 3. E numa pré-temporada, o Corinthians estava saindo para ir para Poços de Caldas, 10 dias, e o Cilinho não relacionou o Neto. E eu fiz a pergunta para ele. Falei, seu Cilinho, alguma coisa pessoal em relação ao Neto? O Neto, que hoje é da Bandeirantes, ele era atleta do Corinthians. Chupa, Neto. O Neto é um personagem. Sim, né? O Neto sim, é um personagem. Há quem goste e quem não goste. Mas ele é um personagem. Eu acho que é um caso à parte, mas enfim, também... Não é o jornalismo que eu gosto, porém é um personagem. Ok. O problema é que ele não o fato é que ele não é um jornalista, não é um radialista. Isso abre exceção? Pode ser que sim. Ele é um apresentador do jeito dele. Um personagem. Aí eu perguntei pro Cilinho, falei, seu Cilinho, alguma coisa com o Neto, dele não está relacionado para viagem? Ele respondeu para mim, não, a lista da viagem é essa aí que vocês têm na mão. O Neto não respondeu a pergunta. O Neto cometeu algum ato de disciplina? Não, ele não vai viajar, não tem nada de disciplina. É alguma coisa do senhor com ele, o senhor não gosta, o senhor não gostou? Ele não teve dúvida, ele falou, pô, eu gosto da minha mulher que dorme comigo. Simples assim, no ar. Isso em 1991. Se fosse hoje, você achava até normal, né? Se fosse hoje, falar, beleza, normal. Hoje, pelo que estão fazendo hoje, né? Hoje isso aí é café com
leite. Hoje isso aí... Agora, na época, cara... Então, assim, e um monte de cara. O Leão, Emerson Leão, o maior goleiro da história do Palmeiras, dos meus 60 anos. Sim. Ele e Marcão, talvez aí, os dois, o Marcos... É verdade, o Leão, a gente esqueceu de falar dele, o Leão também realmente dava patada. Não, o Leão dava muito... O Leão era irônico, só que o Leão era irônico no sentido até mesmo de te humilhar. Sim. Humilhar. E eu só conto passagens que aconteceu comigo. Sim. Recife, Palmeiras e Náutico, Campeonato Brasileiro. Nós estávamos no hotel e o Julio Iglesias, cantor, estava no hotel. No mesmo hotel. O staff dele, ele ia dar um show. Ele ia dar vários shows no Recife, na capital. Certo. E o Palmeiras jogava lá. E naquela época das vacas gordas do rádio, a gente ficava em hotéis 5 estrelas. E as rádios, inclusive, colocavam a gente no hotel do clube, onde o clube estava hospedado. Até para facilitar. Exatamente, perfeito. E aí eu desci para tomar um café, cara, o Recife é calor, entendeu? Bermudinha, camiseta, né? Caipirinha de São João da Boa Vista, e o chinelinho, minha havaianinha, não pode, sem querer merchan, um chinelinho de dedo no pé. Vamos fazer merchandising, tem os nossos patrocinadores aqui do podcast. E aí abriu o elevador, ele estava sentado assim, a uma boa distância de mim, e ele pegou e falou para mim assim, eu saí do elevador, ele olhou de longe e falou para mim assim, não vou dar entrevista não, hein? Eu falei, não, estou indo tomar café. Ele falou, bom, porque eu não dou entrevista para repórter que anda com chinelo de dedo. Nossa, no saguão do hotel. Que babaquice. E eu respondi pra ele, falei, não, mas eu também não vou dar entrevista porque hoje ainda você não pintou o cabelo. Nossa, Você sabe de pintar o cabelo de caju. Pô, ele partiu pra cima de mim. Ele cor partiu pra de cima pelo de mim. raposa. Isso aí, a tintura. Ele veio pra cima de mim. Eu voltei pra dentro do elevador. Falei, pô. Opa, aperta o botão, fecha o elevador. Me vai dar uma socada aqui, eu vou cair Quer atrás dizer, ele pode falar o que quer, mas não pode ouvir o que Entendeu? quer. É isso aí. Esse era assim. E não tomou o café. Eu esperei, eu tava com uma fome, molecão, né, velho? Café da manhã de hotel, você come até... Ah, tá vendo? Olha o risco, ia fazer perder o café ainda. Pelo amor de Deus, assim, não vou falar o nome do hotel, mas uma rede famosíssima aí do Brasil inteiro. Pô, café da manhã e a gente, né, aquela fase difícil, você comia bem pra guardar a verba do almoço pra economizar, entendeu? Você fazia aquele cafezão, bala, pra aguentar até o avião depois do jogo pra vir embora pra São Paulo. Então, assim, isso era isso que eu digo, isso a vida inteira houve. Hoje a exposição é muito maior, porque, evidentemente, isso aqui é um canal de televisão. Sim. Né? Isso aqui é uma emissora de televisão, todo mundo tem uma, e filmou, acabou. Então, mas isso sempre houve. Isso sempre houve. Eu estou citando repórteres de ponta, técnicos de ponta, sem contar treinadores menos E não é história, você viveu. Exatamente. Minelli. O seu Minelli não gostava, se pergunta tática, ele ficava meio bravo. Rubem Francisco Minelli, campeão, o único técnico, 3 vezes campeão brasileiro seguido. 7-5, 7-6 pelo Inter, 7-7 pelo São Paulo. É um tri consecutivo, é o único da história. Sim. Técnico do Palmeiras, em 68, na transição da primeira para a segunda academia. Brilhante treinador. E uma vez eu cobri o Palmeiras, o Minelli estava no Palmeiras, o Palmeiras tinha o Edu Manga, o Edu Canhoto, que é de Osasco. Sim. E o Gerson Caçapa era o volante. O Caçapa era um volante forte, Fortão. Um tanque de forte, um Fusca de forte. Socado, o moleque corria, os dois da base. E eu perguntei pro senhor Minelli, falei, senhor Minelli, taticamente, ele não gostava, ele ficava meio incomodado, mas taticamente o Caçapa, eu quis dizer o seguinte, o Caçapa faz aquele serviço mais sujo, que é pegar, marcar tal, pro Edu poder ficar com a bola limpa, porque o Edu tinha muita qualidade. É um desperdício, cabeça fraca, infelizmente, mas era um bolão, era um baita no meia. Infelizmente, muitos problemas fora do campo, não teve a carreira que a bola dele daria para ele. Levou a ruína. Infelizmente. E eu fiz essa pergunta e tal. Aí ele pegou e respondeu para mim. A diferença do Edu pro Caçapa é igual de alguns repórteres. Um pensa mais, outro pensa menos. Meu Deus. Não, é um negócio que você, se tá ao vivo, você mas aí é aquela coisa, eu dominei no pênalti, eu perguntei pra ele, falei, seu Minelli, quem que pensa mais, o Edu ou o Caçapa? Responde a minha pergunta. Muito bom. Pois é. Entendeu?
Você domina e sai jogando. É isso aí. Lazzaroni, Copa do Mundo de 90, mal criado, estúpido. Nossa, o Lazzaroni era... Entendeu? O único, Zagallo era birrento. Seu Tele, querido, acabei de falar dele, adorava, amava. Mas birrento. Tem os momentos de... Birrento. O único que eu nunca vi perder, pressionado, foi o Parreira. Parreira tomava pancada de tudo quanto é lado e nunca perdeu o equilíbrio. Então, desculpa, me alonguei aqui para contar. Em algum momento ele deve ter, mas a gente não sabe. Sim, né? Em algum momento, mesmo a Parreira, que eu também acho muito top. Vamos mandar uns abraços? Gente, desculpa, falei demais. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tanta história. Hoje... É o dia que a gente tem com você, a ideia é que você fale demais. Hoje o programa vai até tarde, pessoal. Beleza? Vai virar pra terça-feira. Vamos mandar uns abraços aqui? Vamos, na live? Vamos lá, então. Celso Pegorim, do nosso amigo Vinícius, lá de Dois Córregos, acompanha a gente. O Vinícius é um amigo nosso especial que nós mandamos uma camiseta pra ele, tá sempre acompanhando a gente lá. Cezão tá com a gente na live, também tá o Paulo Lucha, o pessoal da Savoia lá, um beijo no coração de todo mundo da nossa diretoria lá, também tá com a gente aqui na live. Tem bastante gente assistindo hoje. Manda um abraço pro meu zagueiro. O Ney. Ô, Ney, aquele abraço, meu querido. Zagueirão, falou que ele vem pra cá acho que no mês de julho. Mês que vem, né? Ney, chegando em São Paulo. O Ney jogou no time quando a camisa marca texto, não foi? Isso, e é a camisa que ele fez um gol contra o Chupagambá. Ah, é verdade, o Morumbi, clássico. E também fez contra os Tricas em Presidente Prudente, se eu não me engano, de cabeça também. Nem zagueiro. Nem zagueiro. E ele até mostrou na live a camiseta que ele mais gosta é aquela marca-texto. O Ney tava. Não era o Ney, era o Leonardo. O time que conseguiu o primeiro acesso, quando caiu da B pra lá, quando voltou com o Pserner. Ele veio. Ele veio antes, né? Ele contou na história que ele veio depois que o Palmeiras subiu. Sim, é isso mesmo. Não, ele veio na Série B. Não, ele até falou que ele acha que se o Palmeiras não tivesse caído, ele não teria tido a oportunidade de Palmeiras. Ele mesmo falou que ele não se considerava um zagueiro a nível de Palmeiras, tudo, e chegou e deu conta do recado. A entrevista também foi muito legal. Foi. Eu sempre citei aqui. Vamos voltar, simpatia, fazer mais uma. E ele contando essas particularidades, eu achei muito legal. Em breve a gente vai remarcar com o Ney também. Mandando um abraço. Segue abraço, Diego. Autistas Alviverde. Maravilha. Pessoal dos Autistas Alviverde com a gente. Entregamos a faixa? Semana passada, um pouquinho antes do jogo do Palmeiras e Barcelona, né, a gente entrou pro estádio um pouco mais cedo. O Renato, da diretoria do Autistas Alviverde, passou lá na sede da Savoia, pegou as bandeiras faixas, né, que nós fizemos em doação aos Autistas Alviverde, para eles terem a identificação dentro do estádio. Então que vocês possam usar com muita saúde, com muito respeito e carinho que a gente tem por vocês aí. Né, usem mesmo e representam o nosso Palmeiras aí pelo trabalho que vocês fazem, que é sensacional. Pessoal da Mancha Verde também, Araraquara, com a gente. Pessoal lá no Acre, Topac acompanhando a gente também. Um grande abraço para vocês aí no Acre. Muito legal a repercussão da entrevista com eles. Muito legal, porque o pessoal lá do norte, Rondônia, Amapá, tinha gente na live, foi muito bacana. Maranhão. Maravilha. Do Maranhão. Não podemos deixar de falar também do Provercelli, né? Provercelli, pessoal do Curva Oeste, lá da torcida do Provercelli, da onde, né? Porcos de Londres, Caio, todos os amigos aí. Um abraço para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos de anunciantes enquanto você vai dando uma olhada aí, porque vai lá. Do nosso povo aqui, né? O povo que aposta na gente, a gente adora isso. Vamos falar de Imagine Esportes, uniformes esportivos, que hoje é um dos fornecedores oficiais do Palmeiras. Tamo lá. Imagine Esportes na pessoa desse carinha aqui, ó. Tamo lá fornecendo pro Palmeiras. Precisou, você liga Imagine Esportes, o Diego vai te atender, tem uma equipe também, os profissionais que trabalham com ele. Vamos falar de Romac, empilhadeiras e manutenção de vendas e peças também. João Romano, líder de mercado, conhece tudo de empilhadeira, tudo de manutenção. Eu sou prova viva porque desde que eu conheço o João Romano, ele trabalha... Desde 95. Vulgo pai do Diego, né? E ele trabalha, assim, as grandes empresas que eu já vi ele trabalhar, levar peça, empilhadeira, falou empilhadeira, é João Romano, tá? É Romac. Design gráfico, brindes em geral, copos, canecas, brindes personalizados, essa maravilha aqui, ó, que você vê na nossa bancada, é o Paulinho que faz. Vai ligar pro Paulinho lá do design gráfico, ele vai fazer uma cotação, vai deixar as coisas com você, você vai entender certinho como ele faz essas maravilhas. Tudo o Paulinho faz pra você que você precisar de brinde, tá?
Audiocar. E tá rolando o sorteio da caneca. Tá rolando o sorteio da caneca que o Paulinho fez, a verde, né? É de alumínio, a verde. Vai ser no final do mês, porque a gente está no processo de 2 programas seguidos sobre o título de 93. A gente vai entrar agora. Vai entrar agora. Então a gente vai fazer o sorteio no final do mês para ficar uma coisa mais tranquila. Isso aí. Audiocar, acessórios de som. O Audiocar, eu sempre falo que o Felipe fez uma coisa muito legal no Instagram, que ele faz pequenos vídeos curtos ali, mostrando como é a rotina da Audiocar, né? Eu acho muito bacana os vídeos dele. Precisou de som, acessórios para o seu carro, você vai ligar para a equipe do Felipe Audiocar, eles vão te atender maravilhosamente bem. BR Sports, roupas importadas na pessoa do Denner, que nos fornece todo o material que a gente faz do brinde das camisetas, que nós fazemos o sorteio aqui no programa. Já sorteamos 2 camisetas Osvaldo oficiais, a verde e a branca. Que top. O pessoal postou foto no Instagram. Não, isso, a verde e a branca, e nós sorteamos na semana passada a camiseta em comemoração do título de 51, que já foi entregue, né? O Roguinho já levou lá para a Mancha Verde de Araraquara, pegou comigo também no jogo do Palmeiras e Barcelona. Foi lá de Araraquara que ganhou, né? Foi Kaique? Acho que foi Kaique. E já vai levar para ele vai mandar foto. Inclusive, se vocês quiserem conferir, né, tem a foto da Jennifer, que ganhou a camiseta branca, e da Suzy, que semana passada também estava no jogo do Palmeiras e Barcelona, tirou uma foto arquibancada, uniformizada, para comprovar que recebeu nossa camiseta lá. Seven Inteligência e Saúde Convênios. Hoje não dá para ficar sem um convênio. Então você vai falar com a Fabi, que está lá para te atender. Ela vai fazer a cotação, né? Tem vários valores, mas fala com a Fabi aqui ajuda a gente no Sempre Palestra. Liga lá para o Seven Inteligência e Saúde Convênios, tá? Na pessoa da Fabi, aquele abraço. Rodrigo Targino, que é o dono do Targino Assessoria em Ar-Condicionado. Maravilha. Sem ar-condicionado a gente não consegue viver hoje, não tem como. Aqui dentro a gente já tá lascado. Então, assim, ele faz manutenção dos ares, tá? Ele faz instalação, ele tem uma equipe especializada e é líder de mercado aí, o Targino, que faz parte também da nossa torcida, tá junto com a gente e é o nosso anunciante. Targino, aquele abraço para você, meu querido. E para finalizar, todo o programa é a mesma coisa. Você come demais, Jeff. Você tá comendo o programa inteiro. Eu tô mesmo, porque isso aqui é uma maravilha. Vida e saúde. Produtos naturais e petiscos na pessoa do Fabiano e da Adriana, que sempre fornece essas maravilhas que eu conheci aqui com eles, inclusive, do Vida e Saúde. Maravilhosos, tá? Já trocou o salgadinho, porcaria, por isso daí, ó. Maravilha, não como mais salgadinho, agora é só isso aqui. Eu peço pro Diegão passar lá. E come mesmo, come mesmo. Eu como mesmo. Então, assim, muito bom. Se você não conhece, Vida e Saúde. E hoje ele mandou aqui, ó, eu até falei, ele pediu para falar, tem um milho mostarda de mel, que é maravilhoso, tem um grão de bico, que é coisas que geralmente as pessoas não comem, né? Fabiano, tá maravilhoso o grão de bico. Amêndoa defumada, olha o que a gente tá comendo aqui, rapaz. Eu vou dar um spoiler, parece bacon, tá? Compra pra você. Olha lá, tá vendo? Já deu uma enganada, pra você aí que precisa, né? É produto natural, faz bem pra saúde, porque tem as outras... das outras que vai trabalhar no seu organismo, né, das outras funções, então entra lá, Vida e Saúde no Instagram, pede que eles encaminhem para vocês também. É isso, falamos dos anunciantes, não pode deixar de esquecer de deixar um like pra gente, compartilhar a nossa live, tá bom? Isso vai fortalecer o canal, não esquece, deixa lá, e do Luiz também, tá bom? Vai do Osvaldo, depois no final Osvaldo. E também deixa o like lá. Deixa o like, vira seguidor, divulga. É isso aí. Então se inscreva no canal. E nas nossas redes sociais também. Instagram? Até porque no nosso Instagram tem quase 1.800 pessoas. E no canal nós estamos com 1.400 e alguma coisa. Tem mais Instagram, gente? Vamos pra lá também, pessoal. Vem no YouTube, like todo nosso programa, compartilha, comenta se tá gostando, se não tá gostando, né? Dentro daquilo que a gente conversou, dentro de um respeito. Sim. Fique à vontade para comentar, para dar sugestão, para criticar. E se for crítica em cima tipo do Palmeiras, vai estar tranquilo. Tá tranquilo. Vamos embora. Beleza, vamos lá. Falar de 1993. 93. O Osvaldo, porque ele trabalhou no jogo. O diretor vai colocar pra gente ali uma imagem ali também. Né? Tem a escalação, depois a gente pode falar da escalação dos 10 jogadores que participaram. São 10. São 10. Tem um que não. Tem um que por causa de respeito. Perdeu. Osvaldo, vamos lá, fala pra gente, desde o começo, como foi dessa final, eram 17 anos de fila, como que a imprensa sentia também esse jogo. Agora a gente quer saber bastidores também, né? De algo que foi tão icônico pro torcedor palmeirense e pro Palmeiras também. Manda, Osvaldo, conta pra nós.
O primeiro jogo, que foi no domingo, dia 6 de junho, o Corinthians ganhou por 1-0, com o gol do Viola. Viola, né? E na verdade, assim, a semana foi uma semana que o Vanderlei era muito inteligente em relação a isso. Ele era extremamente ligado nesse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Esse é o segundo jogo, né? Esse é o segundo que tá passando. É o que o Edmundo perde um gol logo no começo. No começo, cara, assim, não dá pra entender dentro da pequena área, rapaz. uma jogada do Roberto Carlos, se não me engano, a disputa do Mazinho com o Ezequiel. Neto aí bateu. Neto, Zé Aparecido de Oliveira, árbitro do jogo. Enfim, Você estava aqui atrás desse do gol? lado aqui. Desse lado mesmo? Isso, desse lado. Aí é o momento do gol. Que é o gol do título, começou aí. Isso. Aí, ó, pronto. Aí, Zinho fantástico. E aí ele não sabe pra onde correr. Então forte que ele fica. Não é? Com essa camisa. E de pé direito, né? De pé direito. De pé direito ainda. De pé direito. O primeiro jogo foi 1-0 e o gol na semana foi uma semana muito tensa, porque foi uma batida de falta do Neto lá da ponta direita e o Viola, o Sérgio e o Mazinho meio que acham que a bola vai fora. E não vão, e vacilam. E o Viola acredita e estica a perna e faz o gol. Naquela semana, o Palmeiras sai de São Paulo, vai para Atibaia, se não me engano, para o Parque Balneário Hotel, e batem muito pesado, principalmente no Sérgio e tal, aquela coisa, o Palmeiras é escola de goleiros, tinha, né, Veloso, lá para trás Leão, enfim. Então tem uma série de coisas que acabam fazendo o contorno. E do lado do Corinthians, eu me lembro que assim, alguns jogadores falavam bastante da empolgação, de manter o Corinthians na fila, de manter o Palmeiras na fila. Havia todo um contexto. Em 1974, 19 anos antes, o Palmeiras manteve o Corinthians na fila, na época de 20 anos. Mas não, é engraçado, que não se fala, só pegando o seu gancho, não se fala dessa fila, né? A galera quando fala em fila, mesmo atualmente, o Palmeiras passou 17 anos, mas ninguém fala da fila que teve outros que ficaram na fila durante muitos anos, né? A fila do Corinthians eu acho que é a maior, porque são 23 quase, né? Sim, maior. Vai acabar em 77 com a final contra a Ponte Preta. Roubada. Já tá no meio. Foi roubado, desde aquela época lá. Aí é o seguinte, então essa semana o Vanderlei trabalha muito. Do lado do Corinthians, o Nelsinho Batista era o técnico, e alguns jogadores assim, aquele jeito mais irreverente, o próprio Viola, o Paulo Sérgio, enfim, tem algumas coisas assim que passam. E o Vanderlei vai passando isso para os jogadores. E meio que blinda, principalmente essa questão das críticas ao Sérgio, ao Mazinho e tal. E o Palmeiras leva essa semana e fala-se muito durante toda essa semana e tal. E o Luxemburgo usa muito isso na palestra, tá vendo? Estão falando que vão deixar na fila, isso, aquilo e tal. Aí, essa semana é uma semana que se passa dessa forma, o Corinthians segue a rotina, o Palmeiras sai de São Paulo, a pressão era toda sobre o Palmeiras. O Palmeiras tinha que vencer o jogo para provocar a prorrogação. E não tinha diferença de gols. Não havia. E na prorrogação a vantagem do empate era do Palmeiras por ter feito melhor campanha. Então, o empate no tempo normal dava o título ao Corinthians e o empate na prorrogação dava o título ao Palmeiras. Esse já é o gol do Edilson, o terceiro, que é o 3-0. Depois a gente vai para a prorrogação. E durante essa semana, entre o primeiro jogo eu tinha 95 mil pessoas no Morumbi, o segundo acho que tinha 105. 105 mil. Tinha só uma frestinha de divisão lá. Exatamente. Então é uma semana de muita preparação, de muita concentração, tudo, e os jogadores sabiam disso. Sabiam do peso, da responsabilidade e da questão emocional do grande contra o maior rival reverter a situação. E o Palmeiras do segundo jogo é um Palmeiras que já entra, e tecnicamente o time do Palmeiras era melhor, pelo menos do meu ponto de vista, era melhor.
o time do Corinthians não era ruim, não. Era o bom, era Ronaldo, um um time- ótimo E goleiro. o Palmeiras tinha um peso de ter sido vice-campeão no ano anterior pro São Paulo. Sim, sim. Com a Parmalat chegando, com uma Exatamente. estrutura monstruosa, muita grana, então realmente tinha, essa pressão era ainda o dobro. Principalmente Assim. porque entre o primeiro e o segundo jogo, o São Paulo vai, disputa o Mundial, volta, ganha. Então, assim, era um timaço. E o Palmeiras começando. Isso. Em 93 chegam o Edmundo, Sim. o Edilson, quem mais que chega? Acho que o Mazinho, não sei se estava, enfim, começa a Mazinho chegar chegou os em jogadores e o 93. time tem uma outra cara. Sem dúvida nenhuma tem uma outra cara. Esse pênalti é o pênalti, o Ricardo, esse menino que fez o pênalti. O Edmundo puxando ali, Isso, né? é o pênalti do Ricardo em cima do Edmundo na prorrogação. Ele agarra, ele abraça. Ele abraça e joga no chão, né? Exatamente. E aí vai meu maior ídolo E tem de umas Palmeiras tem para uma- bater o pênalti. tem umas histórias extremamente curiosas esse jogo. Ó, quando ele tá olhando para trás aí, porque toda vez o César Sampaio chegava nele e falava alguma coisa. O Sampaio tá ali, chegou nele. Toda vez que ele ia cobrar uma penalidade, o Sampaio chegava nele e falava assim: que Deus te abençoe. E nesse momento o Sampaio esqueceu a adrenalina. E o Meu Sampaio Deus. e o Evair Ele tá procura o procurando. Sampaio. Pô, Me você não vai ajuda, vir tipo assim, ó, me falar? ajuda, me Você não vai me ajuda. falar, você não vai me falar. E tem, assim, um cenário muito interessante, porque o Corinthians sente o peso, o Palmeiras faz 3-0 no tempo normal, tem uma expulsão, Ezequiel. tem a expulsão do Ezequiel. Foi Ezequiel. Não, o Ronaldo. Não, o Ronaldo, O Ronaldo foi com o Tonhão. Isso. Tonhão. O Moacir é expulso no primeiro jogo, um volante muito Isso. bom, que veio do Atlético Mineiro, excelente jogador. Enfim, e aí as coisas caminham, e aí a penalidade do gol do Evair, aí nesse caso, aí o Wilson já está no gol, porque o Ronaldo foi expulso, junto com o Tonhão. O Tonhão foi expulso de graça. Foi. O Tonhão foi na... Literalmente. Foi pelo na pilha. currículo. Foi na pilha, não tinha nada aqui e lá, e foi, e resultado, acabou sendo expulso junto com o Ronaldo, goleiro. Aqui, ó, foram expulsos. Tinha 104.401 torcedores. Aí a gente já passa de 105 porque naquela Acho que época o Henrique, zagueiro, foi foi expulso. o primeiro a ser expulso foi o Henrique, Isso. foi no primeiro tempo ainda, Isso, né? isso. Depois foram expulsos o Ronaldo com o Tonhão Isso. Sim. E eu acho que e o Ezequiel foi expulso depois. É isso aí. É isso daqui mesmo. Exatamente. Tem até a ficha técnica aqui do time. É. Depois a gente mostra a foto, a gente fala do... Eu ia perguntar para você, Oswaldo, a gente sabe a rotina dos times, né, quando vão se preparar e tudo mais. E como que é a rotina de quem vai trabalhar no jogo, num jogo num desse peso. tamanho, um peso, uma responsabilidade? Como que é? Porque você está ali vivendo a história, sentindo aquela pressão da torcida dos dois lados, os times. E como que é para um jornalista que está trabalhando num jogo tão fantástico e desse tamanho, né? Dessa grandiosidade? Na E o verdade... peso do Paulistão, era outro. muito era maior. Nossa, nem fale, nem fale. A gente, na verdade, fazia muito o dia a dia dos clubes. Eu acho que eu cobri o Palmeiras no primeiro jogo, depois cobri o Corinthians no segundo jogo. A gente revezava, eu estava na Rádio Record, Roberto Carmona, falecido recentemente, era um dos repórteres, o Henrique Guilherme era outro, éramos em 3. E a gente meio que revezava, de acordo com a escala da chefia e tal. Então, eu lembro que eu não fui para Atibaia, eu não fui nenhum dia. Então, acho que na segunda semana eu cobri mais o Corinthians, acho que na primeira eu cobri o Palmeiras. Algumas coisas, confesso que me foge um pouco da memória, da lembrança. Mas assim, é uma rotina intensa também, porque você tem que estar sempre por dentro do clube. Entra na pilha do jogo. Você entra na pilha, você entra no clima, principalmente a maior rivalidade, para mim, a maior rivalidade do país. Então, assim, querendo ou não, você acaba, né, colocando sobre si uma responsabilidade. Pô, não posso deixar de dar uma informação. O Evair estava machucado, tinha alguma coisa assim, de repente, eu acho que o Evair não joga o primeiro jogo, acho que joga o Maurílio de centroavante. E no segundo tempo, o segundo jogo é o Tonhão, zagueiro. Isso. Então, assim, há algumas situações, e o Vanderlei no segundo jogo não sabia, falava que não sabia quem ia jogar, não sei quem vai jogar, eu não sei, eu posso entrar diferente, posso ter novidade. O Luxemburgo no auge, no ápice da carreira dele. Brilhante, um dos grandes com quem eu trabalhei. Apesar do jeito dele meio bocadura assim, mas espetacular. Então ele meio que fez essa coisa, tal, vai, não vai, joga, não joga, quem entra, quem não entra, e a gente acaba ficando daquela forma, entendeu?
Você dormia. O celular no Brasil estava no comecinho, era aqueles tijolão, né? Tijolo da Motorola que se caísse lá no pé, quebrava o pé. Tinha quase levar a bateria junto, porque senão você não tinha, Opa! não tinha energia. E a gente tinha a questão principalmente envolvendo informação, boletins, toda a programação, diários, programas esportivos, aquelas mesas redondas, programa da Rádio Record, me lembro que era das 10 à meia-noite. Era o programa de esportes da Rádio Record, era das 10 à meia-noite. Depois tinha outro das 6 às 8, era muita coisa. Então você produz muito material, procura informações, busca gente da velha guarda. Então a gente procurava na época por telefone, Leivinha, César, Ademir da Guia, do lado do Corinthians, o Rivelino, o Vladimir. É mais ou menos isso. Você se envolve, você trabalha muito. Principalmente para cobrir uma final desse tamanho. Oswaldo, uma pergunta assim, não estou falando sobre torcida, não é isso, mas quem trabalha curte muito futebol, independente de quem está jogando. Nesse momento do trabalho, a pessoa da mídia, ela consegue curtir um pouquinho ou ela tem que ficar focada o tempo todo, entender as faltas, entender? Consegue se apreciar o jogo de futebol ou dentro do trabalho não dá? É trabalho, eu não consigo curtir, depois, se eu quiser, eu tenho que ver depois um VT. Como que é? Assim, a minha experiência, vou falar para você, Jefão, eu me envolvia demais. Tanto que assim, tem muita coisa durante o jogo que eu não lembrava depois. Eu me lembro dessa história do César Sampaio e do Evair, porque o Sampaio contou depois, né? E o Sampaio é uma grande figura, é um cara legal para trazer, também tenho contato, vou passar para vocês. Maravilha. Vamos lá. Figuraça, uma história linda, palmeirense, com uma família inteira de corintianos, o único palmeirense de garoto, de criança. É o cara. Entendeu? Ele é do bairro do Jabaquara, em São Paulo, e foi revelado no Santos. Então, assim, eu me envolvia muito, eu trabalhava muito, eu lembro de poucas coisas, poucos detalhes, assim, entrevistas, não me lembro, antes do jogo, depois do jogo, durante o jogo. Eu me lembro que no primeiro jogo, comentei com vocês aqui antes da gente começar, eu estava perto ali, o Viola quando comemora, imitando o porco, eu tô ali pertinho, inclusive um dos braços que aparece lá em outra emissora é o meu, o microfone lá, porque ele tá fazendo lá, brincando com o porco e tal. E aí o primeiro jogador que chega nele é o Adil, um ponto esquerda, que depois jogou. Eu não sei se esse cara teve problema sério de saúde, não sei se faleceu ou não, mas teve problema grave de saúde, ele tá ali, chega para comemorar, o Paulo Sérgio e tal. Então eu me lembro de algumas situações. Eu me lembro, por exemplo, que o trio de arbitragem, na época, isso foi uma coisa muito comentada. Esquema Parmalat, os três, o árbitro e os dois bandeiras do segundo jogo, todos eram árbitros. Todos, não tinha bandeira. Quem apitou foi o Zé Aparecido Oliveira. O primeiro bandeira, o Oscar Roberto Godoy. Caramba, não lembro. E o bandeira do outro lado, o segundo assistente, era o Dionísio Roberto Domingos. Que pode. Checa aí, Diegão, se eu tô falando. Vamos lá. Rapaz, eu não lembrava desse detalhe que os três eram árbitros. É aquele só na ficha técnica que só aparece o José Aparecido, aí tem as escalações. Não tem, porque vamos dizer assim, na época falava-se bandeirinha, era bandeirinha e bandeirinha. Era o vermelho e o amarelo, né? Exatamente. O bandeira vermelha era que é o 1, né? Era o que fica em frente aos bancos, era o Oscar Roberto Godoy. E o bandeira do outro lado era o Dionísio Roberto Domingos, que era um árbitro jovem que estava aparecendo bem demais, o Zé Aparecido. E aí o sorteio dá o Zé Aparecido como árbitro do segundo jogo, que é o jogo do dia 12 de junho, que é o sábado. O jogo é disputado no sábado à tarde, no Morumbi. E eu me lembro desses detalhes, assim, algumas situações de jogo, a situação do Evair, a questão do Sampaio, a questão do gol do Zinho, no pé direito, que ele não sabe pra onde correr, eu me lembro disso. E o Viola pertinho de mim, ali na hora da comemoração, detalhes assim, situações. O famoso lance do Edmundo com o Paulo Sérgio, que o Edmundo dá aquela voadora, quer dizer, hoje com o VAR, né, o Edmundo foi responsável na época, porque ali de repente uma expulsão. Com certeza. O Edmundo sempre foi uma figura, né? Tanto é que foi ele que sofreu o pênalti o quarto gol, foi ele que sofreu o pênalti. Engraçado assim, ele passou pelo Palmeiras nessa fase, 2 anos, depois logo já saiu, depois voltou algumas vezes. E o Diego, ele tem como grande ídolo, e meu também, é o Evair, né? Meu futebol de botão, só pra te contar, todos os meus botões chamavam Evair.
Bateu, Evair, tocou pra Evair, vai bater, Evair. Todos os meus lugares eram Evair. E eu vou contar um negócio pra vocês assim, que eu acho que vocês devem saber, evidentemente, só pra ilustrar. O Evair é uma figura, assim, completamente, entre aspas, avesso ao futebol. Porque o Evair é um cara extremamente tímido, extremamente envergonhado, acanhado, introvertido. O Evair, talvez, até uma pergunta que você me fez no começo, se eu tenho noção do tamanho, do como eu sou querido. O Evair demorou muito para ele enxergar isso. O tamanho que ele era para o palmeirense, porque ele é uma pessoa extremamente acanhada, introvertida. O Evair é um cara ele é sozinho. Esse elenco do Palmeiras, eu cobri muito tempo, era um elenco que não era unido, não era exemplo de união. Todos eles que deram entrevista Não falam aí. era, imagina, tinham vários grupos, isso eu me lembro perfeitamente. Tinha o grupo dos evangélicos, Zinho, Sampaio, Clebão, entendeu? Antônio Carlos, às vezes ia com eles. Tinha o grupo da molecada, Giancarlo, Maurílio, Edilson, Roberto Carlos, Edmundo. E tinha o grupo do eu sozinho, que era o Evair. O Evair era um cara assim, fora da casinha. Mas era o jeito dele. Ele era um cara excelente, respeitado pelos atletas. Mas era um cara fechado, eu nunca vi isso. O Evair chegava no treino sozinho, parava o carro, no CT já, e a gente cobria o treino. Era a entrada de pedregulho ainda, né? Estava começando a pavimentar. Ele parava o carro, descia para treinar, acabava o treino, tomava um banho, pegava o carro e ia embora, sozinho. Bem na dele mesmo. Na dele demais. Um não cara tinha assim, polêmica, completamente da dele, assim, uma figuraça, uma figura. Eu vi uma entrevista do Edmundo, baita figura. que perguntaram pra ele assim, qual o maior atacante ou centroavante que você jogou? Ele falou assim, Evair, nós jogamos juntos no Palmeiras e jogamos juntos no Vasco, né? Ele falou assim, embora nós não tivemos, nossa, aquela amizade total, falou, mas a gente se entendia, se achava dentro de campo. E ele falou, o maior centroavante que eu joguei junto, joguei algumas vezes. E eu achei legal falar. E o Evair, entre o Palmeiras e o Vasco, com o próprio Edmundo, ele se reinventa. Porque o Evair no Palmeiras era o matador. E o Edmundo era o cara do passe. Exato. Né? O cara que fomentava. E isso também tinha um pouco de ciúme. Normal. O Evair era o cara dos gols, entendeu? É o cara que cobrava as penalidades. É o cara dos lances importantes e tal. E no Vasco é o contrário. O Evair faz o papel de garçom pro Edmundo brilhar e ser artilheiro. 28 gols no brasileiro. No campeonato de 97, final contra o Palmeiras. O Palmeiras, 2 jogos 0x0. 2 jogos 0x0. E o Viola tava no Palmeiras. Exato. Em 97. E o Viola era atacante do Palmeiras. Isso, perfeito. Os então, lados assim, inversos. tem algumas situações assim que eu me lembro, alguns detalhes. Em relação ao comportamento, me lembro que os jogadores do Corinthians, alguns evitavam, lembro do Marcelo de Jean, que era o zagueiro, que depois jogou no Cruzeiro, ele era o zagueiro central, super comedido, super equilibrado nas declarações. Em compensação, Paulo Sérgio sempre cutucando, Viola dando uma espetadinha, o Neto, enfim, a galera mais assim da zoeira. Oswaldo, você era repórter nessa época? Sim. Você ficava na beirada do campo aí na rádio, quando chamava, e aí Oswaldo, como é que tá? Isso. Tá assim, sabe? Que a gente chama Legal, de... bacana. Ficava atrás da meta, tal, dava o detalhe. O gol do pênalti, da prorrogação, e o gol do Zinho... Foi do lado inverso. O inverso onde eu tô. Eu tava do lado de cá, Certo. onde o Evair faz o gol e o Edilson faz o terceiro. Uma pergunta assim que a gente... Aí sim a gente vai saber qual que é a visão de que tava lá. Quando o Palmeiras faz 1x0, o Palmeiras passou o trator ali nesse jogo. E aí por isso que muita gente fala que comprou, que não sei o que, comprou o jogo. Qual que era o clima, assim, o sentimento dentro de campo ali, entre os jogadores, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians? O que você ali, tão próximo, sentiu que... Como que tava ali dentro o clima? Eu senti isso, e uma das coisas que eu lembro, você vê os gatilhos da memória, né? Pergunta que o Diegão fez, a gente atrás do gol ali falando, conversando entre os repórteres e tal. A gente tinha esse sentimento, que o Palmeiras do segundo jogo foi um Palmeiras diferente do primeiro. Sim. A preparação do time psicológica foi diferente. Sim. E a gente tem que dar o mérito pro Luxemburgo nisso, Total, porque ele foi brilhante nisso. Total. O Palmeiras entrou no segundo jogo diferente. E a gente conversava entre nós aqui que a única chance do Corinthians sair do campo campeão era se o Corinthians fizesse primeiro o gol, abrisse o placar e aumentasse a responsabilidade para o Palmeiras ter que virar o jogo. Sim.
porque o empate era do Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, a gente sentia que o Palmeiras estava perto de fazer o gol e que se o Palmeiras abrisse o placar, o Corinthians não segurava. Não segurava. Pela questão técnica, eu volto a dizer, na minha opinião, tecnicamente o time do Palmeiras era melhor individualmente e coletivamente. Embora o Corinthians, muitas pessoas desfazem, porque quem perde sempre fica com a pior parte, né? Mas o time do Corinthians era bem arrumadinho, bem montado, era Moacir e Ezequiel, uma dupla de volantes muito interessante, o Neto ainda bem, Paulo Sérgio, foi jogador de Copa do Mundo, Viola, que fazia gol de tudo quanto a gente, numa fase muito boa. Tanto é que ele foi pra Copa. Sem dúvida, e o Paulo Sérgio também. Também. Ronaldo, goleiraço, Marcelo, um bom zagueiro. Corinthians tinha alguma deficiência da zaga para lateral esquerda. Mas Marcelinho Paulista. Sim, era a opção, não era titular absoluto, não, se não me engano. Era a opção. Acho Aí que... você pega aí os reservas como o Tupanzinho, que eles chamavam de talismã. Tinha sido o autor do gol do título do Brasileiro. Então, se você colocar os dois times juntos... Qual é a escalação aí? Vamos lá, vamos passar a escalação Eu vou te falar. Vamos passar a escalação deles lá. Ronaldo, lateral direito, Leandro Silva. Os zagueiros eram Marcelo e Ricardo. Aqui não tá, na verdade não tá na ordem, né? É o Ronaldo no gol, aí vem Leandro, Marcelo, Henrique, Ricardo, Marcelinho Paulista, Ezequiel, Neto, Paulo Sérgio, Viola e Adil. Aí entrou no segundo tempo Tupanzinho, Wilson, Ricardo e só. Porque na época eram só 3 substituições. Então, na verdade, assim, o lado mais vulnerável do time em relação a isso era o lado esquerdo do Corinthians por causa da questão do Ricardo, o zagueiro jovem e tudo mais. Mas aqui, ó. Onde o Palmeiras atacou muito com o Mazinho. Se você ver, o Mazinho sempre vem pela esquerda e leva tudo que ele Só vem, que no primeiro jogo foram expulsos, que aí já não estavam no segundo jogo, que eram jogadores titulares. O Amaral pro lado do Palmeiras. E o Moacir. Que é do lado deles. Exatamente. Então são os dois jogadores também que fizeram muita falta. O Daniel Frasson também tá nesse elenco do Palmeiras. Isso, aí o Palmeiras vem com Sérgio Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos. César Sampaio, Daniel Frasson. Aí vem o excluído, que aí entrou o Giancarlo no lugar dele, por causa de respeito. Não respeitou nós e não respeita também. Zinho, Edmundo e Evair, depois acaba entrando o Alexandre Rosa. Quem que é o excluído? Que agora foi lá. Não, e as fotos, todo mundo que tem agora, o professor vai colocar a foto que eu mandei pra ele. Tá borrado. E ele deu uma declaração falando que ele ele ficou triste, chateado, porque teve no jogo do Palmeiras e Coritiba, fizeram uma homenagem para esse elenco. Alguns não puderam ir por compromissos pessoais, o próprio Evair não estava, e não chamaram ele. Mas não chamaram ele por quê? Porque depois que ele foi jogado do lado de lá, ele realmente entra naquilo que você estava falando. Faltou o profissionalismo, de dar uma... Até porque quem o tirou aqui do Guarani foi o Palmeiras, que praticamente revelou ele. O Paulo Nunes, que pra gente foi um grande jogador no Palmeiras, o próprio Edmundo, jogou do lado de lá. Sim. Só que eles não faltaram com respeito. Exatamente. E continuam sendo ídolos. E continuam. Agora ele, no caso, jogou muita bola no Palmeiras. Só que pra nós que somos torcedores é o seguinte, jogou muita bola, pisou na bola, amigão, obrigado. Porque nós somos torcedores. Posso falar o nome dele aqui? Pode ficar à vontade. Não vai quebrar Não, porque eu vou lembrar de uma história de um dos gols mais lindos que ele fez no Palmeiras contra o Corinthians, o Pacaembu. Eu tava nesse jogo como repórter. Foi na final do que o Palmeiras já tinha sido campeão por pontos corridos. De 94? Isso, que ele vem, pega a bola no meio campo, dribla, dá uma meia-lua e na saída do Ronaldo faz o gol. O capetinho, o Edilson. Isso, aí mesmo. Então, eu lembrei, demorou pra cair, falar aqui pra câmera aqui um pouco, eu tô na resenha aqui, tô esquecendo da câmera, mas bate-papo é gostoso por isso. Eu demorei pra assimilar o excluído. Beleza. Tá aparecendo pra quem assiste lá. O excluído. Aí tem uma manchinha. Vê como que é. Futebol. Essas coisas do futebol, vou falar pra você, são malucas, né? Mas assim, infelizmente, ele... Aí pra nós aparece assim, ó. O Sampaio jogou no Corinthians. O Sampaio jogou no Corinthians.
São Paulo jogou nos 4 grandes de São Paulo. Santos, Palmeiras, Sim, São Paulo e verdade. Corinthians. O Evair jogou no São Paulo. Sim. Só que são jogadores que A mantêm o respeito. portuguesa, claro. E aí o Edilson, vou falar o nome dele aí, dar o crédito pra ele, dele ter jogado do lado de lá e ter ganho títulos e tal, ele não soube, e aí começou já a entrar nessa fase de não simplesmente só falar, joguei melhor lá do que aqui, mas realmente de entrar numa fase de desrespeitar e ofender o Palmeiras. E vocês sabem que o jogo que o Palmeiras viu o Edilson pela primeira vez e despertou o interesse de Foi aqui que o levá-lo, Palmeiras tomou uma goleada. de 5-2 aqui. 5-2. Eu tava nesse jogo. Foi a minha estreia na Rádio Record, dia 15 de Que na época o novembro de Guarani tinha um 1992. Olha, timaço. Ele, Edu Lima, era um ponto esquerda que batia bem na bola e foi um jogo no Brinco de Ouro. O Palmeiras perdeu de 5-2 e ele e o Edu Lima estraçalharam, jogaram muita bola. A minha estreia, 15 Era de o 11 Pitarelli no gol? do Guarani? É. Acho que sim. Não, era lembro. um timaço. Era um Depois, timaço, era um timaço. Em 94 aí cada um foi pra um canto. Isso. O Aí Guarani sim. chegou a fazer até a semifinal em 94 do Brasileiro contra o Contra o Palmeiras. Palmeiras. Contra o Palmeiras. 2-1 aqui no Estava Brinco, lá. 3-1 no 3-1 lá. Pacaembu. Estávamos lá, né, inclusive. Eu cobri os 2 jogos, eu estava na Rádio Record. Exatamente. Quando o Palmeiras conquista o Brasileirão de 94, a final contra o Vitória. Contra o Vitória. 94. Foi 1-0 lá e 2-0 pro Palmeiras Não aqui. foi 9-3 contra o Vitória? Não, foi 9-3 contra o Vitória Em Brasileiro. 94 Em foi... 94 o Palmeiras ganhou o Paulistão por pontos corridos do Corinthians, que aí foi no gol que ele citou. Aí em Em 94. 94 Contra o Corinthians. vitória do Palmeiras no meio de semana 3-1, que o 3-1. Rivaldo destruiu. Isso. E no final de semana foi 1-1 com o gol do Rivaldo também. Marques fez pro Corinthians Isso, e o isso. Rivaldo fez pro Palmeiras. Aos 37 do segundo tempo. Pacaembu. É isso mesmo. Jogada do Edmundo aqui, entrou, o Antônio Carlos mete a bola. Isso, Eu lembro, isso. esses jogos todos eu lembro que eu estava na Rádio Record. Pós-Copa de 94 já. Isso já na Isso, reta final, exatamente. dezembro, novembro de 94. E o Rivaldo- 93 é contra o Vitória. Contra o Vitória. O primeiro jogo é lá em O Salvador. Palmeiras ganha de 1-0. O gol do O gol dele. Então, tá vendo? Ele foi importante. Não, só que ele não soube Ele é valorizar. um jogadoraço, ele foi um jogadoraço. Foi, Quer dizer, foi. ele Ele jogou mais que o Messi. segundo ele próprio, né? Jogou aí, o Veloso pergunta. Segundo Você ele- jogou mais que o Pelé? Segundo Não, ele jogou mais próprio. que todo mundo. É, Mais que o não. Ronaldo, com o E Cristiano quem Ronaldo, colocou- Messi. Quem colocou o apelido foi o Silvio Luiz, né? Que colocou o apelido dele de Capetinha. Não sabia. Que Ele infernizava. falou Coisa... assim, Não, Ah, então. as razões do Silvio Luiz eram icônicas. Ele é uma né? figuraça. E assim, ele, não, sem dúvida nenhuma, tanto que ele faz o primeiro gol lá e o jogo do Morumbi é 2-0, é um do Evair e um do Do Edmundo. Edmundo. Isso. Eu Também cobri- tava com acho, que quase 90 mil pessoas. Eu nesse cobri jogo. esses 2 jogos, eu cobri esses 2 jogos pela Rádio Record, tanto Salvador quanto aqui, eu não cobria o Palmeiras, eu cobri o adversário, eu cobri o Vitória no caso. Sim. O repórter que cobriu E também o tinha um Palmeiras. timaço. O Dida no gol. Dida, é Alex Alves, que jogou Alex no jogou no Palmeiras, Palmeiras. falecido, Paulo Isidoro. Verdade, que O também Paulo veio pro Palmeiras. Isso, garoto, não o primeiro, Paulo Isidoro, o segundo, Sim. Paulo Isidoro, Piquete, Roberto Cavalo. Roberto Cavalo. que hoje é Roberto Cavalo, treinador, nossa, batia verdade. falta super Que é bem. técnico hoje. Renato Martins, João Marcelo, Dida, goleiro, Rodrigo, lateral direito, Não, que depois foi pro time Corinthians. muito bom. Time bom, time massa. É um time massa. Fito Neves era o técnico do Fito Vitória. Neves. Lembro bem porque eu cobri o Vitória, então eu tenho bem na mente, assim, era um belo time. O jogo lá em Salvador foi 1-0 e 2-0 no Morumbi. O Roberto Carmona, falecido, é que cobriu o Palmeiras e eu cobri o Vitória nas finais do Brasileirão dos 9-3. Eram 2 quadrangulares. Isso. E o Vitória eliminou o Corinthians no quadrangular deles. O jogo no Morumbi foi 2-2. Foi 2-2. E o Palmeiras vem de um outro quadrangular, se eu não estou enganado, e aí cruza na final. De 9-3. Acho que alguma coisa por aí. É isso O Diegão mesmo. tem tudo aí. Impressionante. A gente fica aqui online. Não, E é realmente assim, e essa final, eu me lembro perfeitamente, assim, o dia do jogo, eu fui pro Morumbi bem cedo, cheguei no Morumbi, acho que era meio-dia, inclusive a gente comia numa padaria perto do Morumbi, o jogo era às 4 da tarde, e foi assim, interessante demais, porque, claro, chega no dia do jogo, a adrenalina de todo mundo sobe. Todo mundo, né? Você quer fazer uma boa transmissão, quer fazer uma boa entrevista, Tá aqui, ó. você quer fazer uma boa matéria. Que era dividido por grupos na época, né? Isso, Tempo de isso. 4 times, tudo. Aí era Vitória, Corinthians, Santos e Flamengo.
E aí Palmeiras, São Paulo, Guarani e Remo. Isso aí. E aí o Vitória foi pra final com 8 pontos, Isso. o Palmeiras com 10. Isso. Perfeito. E aí fizemos a final lá e a gente levou o título. É Aqui isso aí. tem. Esse Bom, time de aqui tem 94 aí do Guarani é o time que revela o Luizão e o Amoroso. Isso, é esse mesmo. Que depois o Luizão vai pro Palmeiras. É isso mesmo. O Djalminha também saiu Isso. dessa É isso safra. aí. Realmente, assim, tinha tudo pra. Todos eles foram importantes para onde foi depois. Sim. Todos. Tanto Todos. que foram pro Palmeiras quanto para outros times. Realmente fizeram uma. Não, sem dúvida nenhuma. E já que a gente está falando dessa história, assim, é importante destacar que nesse período havia até dentro do próprio Palmeiras um certo racha, porque tinham jogadores da Parmalat, trazidos pela Sim. empresa, e outros que eram trazidos pelo Palmeiras. Então Isso. tinha aquela coisa, os caras da Parmalat recebiam antes, tinha umas conversas E assim. tinha um bicho Demais, diferente. né? Tinha um bicho diferente. Gratificação diferente, Isso. porque a empresa tinha tudo isso, Voltando, um dos meus ídolos no futebol é o Edmundo, por isso que eu falo muito dele, gosto muito da pessoa, depois que virou comentarista também, e ele fala, cara, se eu tivesse mais cabeça, eu acho muito legal ele refletindo e contando, né, para as gerações, ele falou, se eu tivesse mais cabeça, primeiro eu não teria saído do Palmeiras, ele falou, começa por aí, né, numa entrevista, ele falou, mas a gente ganhava muito bem, ele falou, naquela época a gente ganhava bem. E aí você falou, e realmente tinha diferença de quem vinha da Sem segunda dúvida, Parmalat, sem dúvida. quem era contratado do clube. Eu peguei né? muito isso, Tinha peguei muito isso. O Bruno Oro era o CEO, Bruno era o Oro, gerente. isso mesmo. Bruno Oro era o cara que foi o mentor da Parmalat. Me lembro. Quem levou a Parmalat para o Palmeiras foi um presidente chamado Carlos Bernardo Faquina Nunes. Faquina Seu Nunes. Faquina, que eu trabalhei também como setorista, cobri e tal. Então, assim, lembro de muita coisa como setorista do Palmeiras, porque na minha época do rádio, a gente ficava em rodízio, então você ficava um mês em cada clube. Então a gente cobria todos os clubes. Então você tinha bons contatos, boas fontes em todos os clubes. E eu peguei uma boa parte do Palmeiras, eu peguei inclusive o primeiro período com o Chapinha, o Tacílio Gonçalves, que foi o primeiro treinador antes da era Parmalat, Nessa da transição. transição. E tinha havido um problema grave com o Nelsinho Batista e 4 jogadores foram afastados do Palmeiras. Por questão de disciplina e tal. Um deles é Evair. Evair. Andrei, zagueiro. Que eu ouvi Ivan, goleiro. eu ouvi essa Ivan, história essa goleiro. semana, que aí seguraram o Evair porque ele tava naquele ponto de tipo, se fosse hoje em dia, vamos arrumar a venda, vamos dispensar. E na época deu uma aqui e ali e reintegraram ele lá. É isso Vamos aí. lá, o tempo aí já. Ô, gente, obrigado. Hoje. Hoje rendeu, Esticou. foi muito bom. Ah, que Mas maravilha. aí assim, hoje esticou, mas com real motivo. Cara, maravilhoso. Eu já quero mais uma vez te agradecer, Oswaldo. Imagina, eu que Incrível, agradeço. é muito bacana. Volto a dizer, é muito bacana você estar acompanhando alguém, daqui a pouco você está entrevistando. E a gente nem tinha vou ser bem sincero, a gente nem tinha essa pretensão de trazer pessoas que já estão na mídia e tal. Mas as coisas acontecem e eu acredito que tudo tem um propósito. Sem Tudo dúvida. não existe acaso, tudo tem um propósito. E mesmo pra gente hoje sendo um hobby, literalmente falando, nós temos esse hobby, nós gostamos do que fazemos, mas é muito prazeroso conversar com as pessoas, conhecer pessoas diferentes. E muito obrigado por ter E cedido foi, seu tempo, e foi ter vindo fácil até ainda aqui. chegar Foi. nele. Gente, esse homem é isso que você está vendo. A gente chega, entrou no estúdio, começou a bater papo, uma tranquilidade. E até quando eu falei para você que eu acompanhava você desde sempre, eu acho que eu tento espelhar muito do que eu faço e da maneira que eu faço com a simplicidade que você me ensinou fazendo ali. Obrigado. Porque a gente assistia, eu assisto, por mais que a gente torcia o time da capital, a gente assiste as notícias regionais, sempre. Isso sempre aconteceu. Claro. Até hoje, né? Até para sair, pegar o carro, pegar a pista, você, deixa eu ver aqui como é que tá. Sem dúvida, não, é a rotina. Então essa simplicidade sempre me encantou, né? Eu falava pro pessoal, pô, gosto muito do Oswaldo. Aí parecia que você era um parente nosso, que tá todo dia ali dentro de casa. Então é muito legal, agradeço o seu tempo, muito obrigado, que viu? isso, privilégio e meu. se possível marcaremos no futuro, Vamos. trazer novidades, falar um pouco mais. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Valeu mesmo, Eu Oswaldo. quero dizer para vocês o seguinte, eu sou uma pessoa que, assim, até pela fé que eu professo e por crer que todos os dons, os talentos que nós todos temos vêm das mãos de um Criador, de Deus, eu costumo dizer o seguinte, não é nada meu. Deus me deu, está emprestado até o dia que Ele me recolher, então, assim, eu não tenho o direito de usar isso de uma forma que não seja para compartilhar, para fazer amigos, para ter bons relacionamentos, porque a gente não leva nada daqui, Sim. absolutamente nada, né? Verdade. Então, acho que é uma maneira que eu tenho, é uma forma de eu viver.
é o que eu passo para os meus filhos. Eu tenho filha já casada, tenho filhos adolescentes, então é o que eu falo. É questão de relacionamento e de você saber o seu devido lugar e saber que tudo vem das mãos de Deus. Então, já que vem das mãos dele, é de graça, né? A gente não é merecedor. Eu procuro compartilhar e fico muito feliz, fico muito honrado. Agradeço, passou voando e não Passou mesmo. Ficamos aqui 2 horas numa resenha deliciosa. Muito legal mesmo. E agradeço muito o carinho de vocês comigo, o Jefão, o Diegão, todo o pessoal do Sempre Palestra. Contem comigo, estou sempre à disposição. Abraço para o nosso diretor. Nosso Diretor Valdir está aqui nos Grande apoiando. Sempre Acreditou. ajuda e acredita no nosso Ele trabalho. lembra um pouco a fisionomia de quem? O pessoal. Do Marx. Hã? Do Marx? Não lembra um pouco o que você chama? Ixi. Do excluído? Já vai estremecer nosso relacionamento já. Um abraço pro Valdir, querido. Não, Tá bom, vamos, como a gente falou, vamos dar honra. Quem dá honra? Foi quem acreditou no projeto lá em dezembro, Sensacional. de a gente chegar, apresentar e falar, não, eu topo. Porque toda segunda-feira nós chegamos aqui 1 hora antes e saímos ali meia hora depois. Então a gente chega por volta de umas 8 e sai daqui umas 10h30 da noite. Toda segunda. Tá aberto aqui sempre pra gente. Fantástico. Então, nosso amigo professor Valdir da TV Hortolândia abriu as portas, acreditou no nosso trabalho. Então, honra a quem merece honra. Aí a nossa gratidão mesmo. Sem dúvida. Sim. E o trabalho lindo, vocês estão de parabéns, estúdio super bem montado, preparado e estruturado. E mais uma vez, obrigado pelo convite, privilégio, agradecer a Deus em primeiro lugar, a vocês pelo convite. Vocês têm tanta gente boa para convidar e me convidar. Então, Não, mas e eu fico muito honrado e agradeço muito e contem comigo, estou à disposição, a gente segue juntos aí, alinhados. E a gente na sintonia lá. A gente na sintonia lá É. e dá uma força pro nosso canal também. Fica na sintonia aqui. Não, Se tiver sempre, informação, sempre. vídeo, pode mandar, a gente sobe no canal. Com certeza. Parceiro nosso. Vamos E compartilhar. pode divulgar o teu canal também, os canais. né? @ Oswaldo Luiz Oficial no Instagram, segundas, terças, quintas e sextas, as lives às 8 da noite, segundas e quintas, o Papo Esportivo e terças e sextas, o De Olho na Rodada. Que tem o palpitão. Que tem um palpitão da galera e uma zoeira gostosa, saudável, respeitosa, para fazer amigos, que é assim que a gente leva. Obrigado a todos, que Deus abençoe, excelente semana para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Diegão, Jefão, galera do Sempre Palestra e estou sempre às ordens. Rapaziada, a gente quer pedir um pouco de desculpa hoje que não deu para ler comentário, hoje ficar não tem batendo um como. papo, porque, como a gente sempre fala, vamos aproveitar o Sim, convidado. sim. Então hoje realmente nós aproveitamos, se deixar a gente ia ficar mais tempo aqui. Vamos embora, até de madruga. E a gente quer agradecer a todos vocês que ficaram na sintonia, né? A gente espera que vocês tenham gostado de aprender bastidores de uma pessoa que realmente, assim, trouxe pra gente conhecimento, a gente aprendeu mais coisa hoje, trouxe pra gente um pouco do que é o outro lado dentro do futebol e como pessoa também, aí como ele sempre diz, valorize, priorize a sua família. Verdade. Queremos agradecer o Oswaldo, né, por esse privilégio, né? Sim. Esse privilégio que nós tivemos aqui de tê-lo conosco. Vai voltar mais pra frente, a gente vai trocar uma ideia, Deus fazer. quiser, vamos. E eu acho que é isso, né? É isso, vamos embora que... É isso. Né, que daqui a pouco... 30 anos de título do 30 anos de... Chupa Gambá. Tá, vocês viram aí, ó, camiseta número 1, camiseta número 2 da época. Tá, daqui da época também. Aí nós temos uma homenagem que foi feita do Palmeiras, né? Depois disso daí também. E eu acho que é isso, né? É isso aí, gente. Vamos embora porque... Vambora, tá na porque hora, né? ó a semana chegando aí. E a gente tá de volta semana que vem. Tem um convidado especial também pra gente falar desse título de 93. A gente vai prorrogar essa história de 93 durante 2 partes. Hoje foi parte 1, semana que vem a parte 2 aí pra gente falar desse Palmeiras e eles, onde a gente sempre levando vantagem em cima deles. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pela sintonia. Se inscreva no canal. Deixe o seu like, comenta, compartilha com os amigos, que é muito importante pra gente. E sempre palestra! Um abraço! É os porcos! Chupa Gambá!